Parabéns, Zé! Vai ser pai de Programa do Brasil. Estamos começando o primeiro, o incrível, o histórico, o Papo de Boteco maravilhoso, incrível, o seu programa de domingo à noite pra você que não tem nada pra fazer e tá cansado de ligar a televisão e ter o Silvio Santos com o Ivolana fazendo pegadinha. Então, vamos chegando, vamos compartilhando essa live, vamos mandando pra todo mundo que nós vamos sortear alguma coisa. O que nós vamos sortear? O carro do Pedro. Exato. Vamos sortear o carro do Pedro. Tirem isso de mim, por favor. Por favor. Começando aqui o programa. É isso aí. E estamos chegando com eu, Matheus Karpinski, Pedro Olá. Prazer Luiz estar Macedo aqui no Dalpol. programa mais bonito, o programa mais supimpa, o programa mais sensual, tal qual. Como que era o nome do cara que eu falei? Pescador Parrudo da novela. Só fale mais um pouco mais perto do microfone. Pescador Parrudo. Pescador Parrudo na novela. Exatamente, do lado dele nós temos Gustavo. Senhoras e senhores, o seu querido, o seu amado, o seu preferido Gustavo de Paula. O seu programa favorito, marca histórica. Marca Estreia. histórica, exatamente. E lá, preenchendo a cota feminina do programa, nós temos Ana Lúcia Vieste. Dá um oi aí pra nós. Oi, muito boa noite. A sombra. É isso aí, nossa querida sombra. Nossa sombra piraense, enxuviana, tupiniquim. É isso aí, vamos chegando. Vamos chegando. Porra, não esculacha também não. Ah! Isso aí, vamos começando o seu programa maravilhoso. Infelizmente, nós não estamos ao vivo pelo nosso canal, porque o Jeg aqui esqueceu de tentar transmitir. E daí ele falou, não, você não vai transmitir, porque você nunca tentou antes. Vai que você é uma daquelas empresas de Bitcoin, que daí fica spamando live. Então, nós não vamos deixar. Então, Esse é o exemplar diretor. Hã? Esse é o exemplar diretor. Preparou bem o programa. Começamos bem. Preparou bem o programa. Seu joelhudo! A gente tá combinando fazer o programa, chega no dia, faz. E chega no... Não, pelo menos, não. Não vou falar nada. Não vou descer do pedestal daqui. Não vou descer do pedestal. E nós estamos chegando com o seu, o meu, o nosso incrível, maravilhoso, delicioso, incrível, cheiroso Papo de Boteco, é isso aí. E com as notícias, nós vamos começar trazendo aquelas notícias maravilhosas. Então, o que eu tenho de notícia? Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar. Aqui, Guartelá, Canyon Guartelá, atração turística, está a caminho da concessão. Vai virar uma participação público-privada? O velho da van vai comprar? Veremos daqui a pouco. O que você trouxe, Pedro? MPF arquiva a denúncia de alienígenas. Abro aspas. Mas Bolsonaro ET vira meme. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal, o MPF, discutiu uma pauta incomum na última quinta-feira, dia 16. Já faz um tempinho, foi do mês passado. Ok. Segundo a TV Record, tinha que ser... Os procuradores analisaram e arquivaram uma denúncia de um homem que afirma que a Terra foi invadida por extraterrestres. Uau! Abre aspas, reptilianos. Você destruiu o meu ovo! Segundo ele, inclusive, eles estariam fazendo clones brasileiros. Bolsonaro seria, inclusive, um clone, depois de uma facada. Uau! E seria exatamente E essa por isso. teoria da conspiração, como assim? Como é que eles fazem uma teoria da conspiração dessa? A minha pergunta é como que isso é uma teoria da conspiração? Porque isso é verdade. Parabéns, Zé! E o pior, o Brasil é um lugar tão louco que essa nem foi a pior sessão extraordinária da semana. Deve ter tido uns negócios na câmera muito pior que isso. Não. Eu não jogo mais, seu joelhudo!
É impressionante. Cada dia no Brasil, a gente sente mais prazer de estar vivo. É bom pra... Ou menos. Não, na verdade é bom pra gente dar graças que Você, a gente... você deita assim, cara, você vai dormir e você fala... Ainda bem que eu sobrevivi. Mais Ainda um bem dia. que eu sobrevivi, exatamente. Exatamente, a gente fica... Mais um dia se passou. É tipo no Majora's Mask, Ou quando... tipo, será que eu aguento mais um dia? Será que eu aguento mais um dia? É tipo no Majora's Mask, quando passa um dia, daí aparece lá, Down of the second day, tá ligado? Tipo, um novo dia começou, comemore. Isso é uma realidade paralela. É uma realidade paralela. Durante a sessão, os procuradores ouviram que extraterrestres estariam criando cópias de pessoas, inclusive de políticos e personalidades como Jair Bolsonaro. O denunciante diz que Bolsonaro é o político que mais tem cópias no mundo e diz que as pessoas seriam supostas fotos do abdômen do presidente, uma com cicatriz e outra sem cicatriz. Cada foto seria de uma cópia diferente do presidente da República. Sabe qual foi o procurador da República, sabe qual foi a resposta dele? Eu achei maravilhosa. Ele falou que o Ministério Público não poderia fazer nada porque eles não possuem superpoderes aptos para defenderem o planeta de uma catástrofe médica. Parabéns, Zé! Nossa, cara, o que é isso? Isso É aconteceu. jornalismo de qualidade, cara. O que é isso, Isso é uma cara? notícia. Respeito. Ministério Público Federal, galera. Ministério Público Federal com o novo Procurador-Geral da República, Exato. Edson Boaventura. Exato. É incrível. Esse Brasil surpreendendo nós a cada dia. E, Gustavo, qual que é a sua notícia? Minha notícia, cara. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Pois é, essa notícia aí absurda, a gente até perde o... A gente perde os rumos. Me vejo obrigado a Cara, concordar com o veja o naipe dessa aqui, ó. Ah, Diretora é atacada numa escola no Canadá. Adivinha? Adivinha por quê? Por quê? Porque uma diretora é atacada numa escola do Canadá. Porque ela... Não, ela não é petista. Meu Deus, cara. Olha, sendo o Canadá, acho que o PT não chega tão longe. Não. Acho que Não, o vai PT lá, ó. Foi atacada por ser fã do Iron Maiden, cara. Vê se tem cabimento. Por Aí ser eu fã... acho justo, aí eu acho justo. Por que, cara? O Iron Maiden é Se bom. for esse novo álbum aí que lançaram, não é muitas coisas, mas eu acho justo. O Senjutsu é bom sim, Senjutsu. cara. Senjutsu. Mas vamos lá, ó. Não, se fosse do Metallica... Se fosse do Metallica, beleza. Lubrication HB, cara. Se fosse do Metallica, beleza, mas não do Iron Maiden. Mas o Iron Maiden é melhor, cara. Será? É. Depende do álbum. Não. Melhor que Metallica? É sim, cara. Não. Ó, Metallica é bom, mas o Iron Maiden é mais, cara. Oh, não. É? Me devolve o vintão. Me devolve o vintão. Nossa, cara. Isso aqui é liberdade de expressão. Então como que Tô aconteceu? sofrendo censura. Como que aconteceu o Não negócio? vou opinar. Como que aconteceu a história? Ó, a senhorita Sharon Burns, que é a diretora do colégio, ela foi acusada de satanismo por Satanismo. fazer postagem com símbolos relacionados ao seu amor pelo Iron Maiden, como o mascote Ed e o número 666. Na ocasião, pais preocupados com a situação resolveram criar uma petição para que ela fosse transferida a outro colégio. Meu Deus. Cadê a liberdade, Quem nunca, cara? né? Quem Cara, nunca? Isso é um absurdo. Não se- podemos nem É tipo, curtir rock, gente. tipo aquela imagem daquela filha que é todo vestido com máscara, tá ligado? Todo de preto assim, chega no aniversário da família, todo mundo feliz assim, tá ligado? É tipo isso. Pô, cara, pleno século XXI e a turma ainda acha que o Iron Maiden é satânico. Isso Não, tem cabimento. Iron Maiden é a banda mais festinha que existe. Os caras fazem coro, eles ficam tocando assim, um de costa pro outro. Não, é um negócio mais cringe, vergonha alheia que tem, mano. É um negócio mais vergonha alheia Ó, que mas tem. vou dar uma notícia boa aqui pra esse caso, cara. Finalização, conclusão. Conclusão. Para os fãs do metal e do Iron Maiden, que não é um sem cultura igual o Matheus, que fizeram Metallica. Mas, cara, que isso? Não. Ó, pelo menos, ó, a senhorita, ela teve a situação dela analisada pelo Conselho Escolar do Distrito do Niágara, que é a região lá dela. Uhum.
E a questão está encerrada, ela está de boa. Ó, vocês estão falando do Iron Maiden, veio o negócio aqui. Se você falasse do Metallica? Se você falasse do Metallica? Esse negócio não é de Deus não, hein? Oxi. O caso está encerrado e que não haverá qualquer tipo de ação disciplinar ou mudança de política. Alguém de vocês já foi proibido de fazer alguma coisa por causa dos Fale mais perto do microfone, O por favor. Gilberto Barros. Já teve alguém aqui num caso que vocês foram Ah. proibidos de fazer alguma coisa porque alegavam que era de outro mundo? De outro mundo? Tipo Harry Potter. Não, cara, tipo assim, meus pais, eles não são assim tão fechados, então me deixaram a ver as coisas sem reclamar. Não, eu tenho familiares meus, próximos, que não deixavam eu ouvir rap. Porque rap, cara, era coisa de marginal. Exatamente. Era coisa de marginal. Exatamente. Mas eu ouvi Slayer. Slayer pode. tá ouvindo aqui a... Esse pode. Tranquilo. Esse pode. Pode. Mas, não. Mas o rap? O rap não pode. Isso é um absurdo, É a cara. sociedade que nós vivemos. Não, só quis falar isso mesmo, não tem nada a ver. Tá de brinquedo aí de mim, cara? Mas é isso aí, E o pior, cara. o pior da notícia que ele comentou é que a foto em questão era uma foto da professora, da diretora, com uma camiseta do Iron Maiden fazendo assim. Ué, é o chifre, cara, é do capeta, só pode ser isso. Não! Não, mas tipo, você... Pô, como é que você vai condenar uma foto do cara fazendo assim? Está indiretamente falando que é satanista. É verdade? Ó, opiniões polêmicas, nem chegou. Nossa! O Kleber meteu uma... Eu até esqueci de anunciar, mas hoje, vocês sabem, né? O programa é com o Kleber Sampaio, nosso grande engenheiro agrônomo, presidente da CIPS, ativista político. Nomeei agora, tá chique, tá O que chique. faz um ativista político? O que ele faz ativa? que faz o ativista político? Eu não sei, né? Atividades políticas? Atividades políticas. Atividades paranormais. Atividades para... Não sei. Acho que não. Bom, Acho que saberemos disso, perguntaremos isso diretamente. perguntaremos pra ele, exatamente. E, Ana, sua vez. Ah, uma notícia boa, né, gente? Notícia boa. Manda abraço. Depois das fortes chuvas e a falta de energia registrada em municípios do Paraná, desde a quinta-feira, dia 14, a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, informou que toda a rede de abastecimento de água foi afetada pelo evento climático e voltou a operar nesse domingo, dia 17, no estado. Boa, então voltou. mesmo. Temos Voltamos. água. Temos água. Temos água e luz. Tirando aqui... Beba água. Tirando aqui na minha casa, que é impressionante. Parece que a Sanepar, ela fica olhando, né? Que quando chove, falta água. E quando não chove, tem água. É impressionante. Parece que eles pensam, nossa, tá caindo água do céu. Eles não precisam de água. Nossa, Tá caindo água do céu. Tá caindo água do céu. Eles não precisam de mais água do que isso. Você não tem... Eles pegam uns baldinhos, deixam lá e eles que se lasquem, entendeu? Tem um poço na tua casa? Aham, não, tipo, tá sobrando água. É tipo, tá chovendo hambúrguer, que eles ficam com tanto alimento que eles param de comer. Porra, aquele filme é um absurdo, cara. Como é que é possível chover comida? Transformar água em comida, cara. É convidado, né? Convidado. Não. Nossa, obrigado pelo vamos. vácuo. No vácuo. Depois dessa eu vou embora, tchau. Não, a gente pode falar de animação, a gente vai debater todas as animações possíveis. Todas as animações. Até... Galinho Chiqueliro. Galinho A Fuga da Chiqueliro, Galinha. A Fuga das Galinhas, incrível. E vamos de música pra gente poder chamar o nosso incrível Kleber Sampaio. Eu só vou fazer a gambiarrinha aqui. E vamos de Cult of Personality com o Living Color. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
what your country can do for you. The only thing we have to fear itself. É isso aí, estamos de Só volta. musicão, né, cara? Musicão de qualidade. É isso aí, musicão de qualidade é aqui na sua Rádio Ágias. E estamos aqui com o nosso ilustríssimo, magníssimo, incrível. Hoje nós estamos todos garbosos de elogios. É uma verve que não cabe em nossos peitos. Estamos no limiar entre... vou falar logo. É o Kleber Sampaio. É isso aí, não. Seja bem-vindo. Seja muito que bem-vindo. Apoiar essa jossa. Essa jossa. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Boa noite. noite. Tá por aí. E ser o primeiro, né? O primeiro Primeiríssimo. maluco. O Primeiro a Só gente de um nunca esquece. corajoso. o primeiro a gente nunca esquece. E... Não é mesmo, Jefferson? Eita! Eita! Ele não Então. veio. Até perdi ali. E nós vamos fazer o primeiro quadro do programa, que é o Bolão do Boteco. Estamos com o Papo de Boteco, o programa com o nome mais genérico do YouTube. Podia ser pior, Podia ser pior, Mas mas as ideias eram piores. as outras 10 eram piores, mas essa Eram foi... muito piores. Essa foi a melhorzinha. Você queria chamar como mesmo? Vamos chamar de Botecast? Botecast. Meu Deus, cara. E então, nós vamos fazer o primeiro quadro, que é o Bolão do Boteco. Quem de nós adivinhar qual é o time do convidado irá ganhar 20 pau. Vintão. Paga o porco? Por quem, né? Pelo Por quem, né? patrocinador. Por quem? Por Quem quem? dirá? Por Quem alguém. dirá? Pedro, ele Por deu a quem? ideia. Por Deus. Não. E vamos lá, qual os seus palpites? Apenas olhando na aparência. Eu sei qual que é, mas eu vou ficar... Oh, mas daí você Você não não vale, então. você sabe, Você não daí vale, você vai você não ganhar vale. o vintão. Não, mas eu não tô participando. Você não vai participar, então Eu não tá vou bom. participar, vocês Pedro, vão participar. primeiro. Pedro, apenas de aparência, de contexto. Qual contexto. time? Qual time ele escate. torce? Olha, eu acho que primeira coisa, é um time paulista. Eita, será? Eu tenho essa ideia, vamos pensar. Por eu tô quê? dividido em dois, na verdade. Estou Entre Corinthians e São Paulo. Por quê? Por quê? Porque são os dois mais famosos. Uhum. Eu não acho que ele é flamenguista, eu acho que ele torce pra um time paulista, pelo simples motivo dele ter barba. Você já viu algum flamenguista de barba? Eu nunca vi. O Igor 3K. O Igor 3K, o único O Igor flamenguista de 3K. barba. Ele é flamenguista de barba. Então, mas como ele tem esse negócio de... É que não é uma barba. É, não é uma barba É uma farta. barba. farta. Não é uma Meia, barba. meia. Sim. E eu não acho que ele... Talvez ele tenha time gaúcho também, porque é perto daqui, mas eu não acho. Eu acho que é time paulista. Time tá? paulista. E eu acho que pelo esse negócio dele de ativista político e tudo mais, ele torce pro Coringão da Massa, o time do povo. Coringão da É massa. um bom chute, Time cara. do povo, time do Sócrates, É um bom democracia Será? corintiana. É isso aí, cara. Eu não sei, meu. O Kleber se torcer pro Corinthians e eu vou dizer que eu votei no Kleber, né? Porque o Kleber, assim, se tiver o Sócrates, o Caílio, o Cássio, o Fagner, então daí dá pra jogar com o cara, né? Dá pra votar no cara. Mas, Ô, Casagrande, Oi. o Sócrates não era aquele filósofo? Cara, quem foi Sócrates? grego, Porque perto de Ele Sócrates foi um brasileiro? filósofo, foi o gênio da bola. É. Porra, ele O gra- fazia filosofia com os pés, cara. Ele fazia... Herói do Corinthians. O Sócrates do Corinthians foi muito maior que o Sócrates grego, cara. Tenho Sim, dito. com certeza. Realmente, Com cara. certeza, ele fazia poesia com os dedinhos dos pés. Ele deu um paulistão pro Corinthians, cara. O Sócrates Verdade, não mano. fez isso. É um... Então,
Ele Então, era, da Grécia, no caso. Era doutor, o cara, era doutor, jogava bola. Era doutor. É. Pô, o cara era muito Quem? Enfim, Gustavo, seu palpite. Ó, cara, você direto, cara. Você direto, não vou me enrolar. Eu acho que ele torce Direto. pro São Paulo. Será? Por quê? Porque sim, cara. Por quê? O que você olha ele e você pensa, ele Eu torce? olho pro rosto dele e penso, é São Paulino. É as orelhas? Não, cara. É o cabelo? É o cabelo? Também, cara. É o cabelo? Você direto. São Paulo, chutei. São Paulo. Ana, você, sua vez. Ah, cara, eu tô em dúvida ainda. Eu não Flamengo chutei, não. e Palmeiras. Flamengo e Flamengo e Palmeiras, Palmeiras. por quê? Não faço ideia. Mas por que veio na sua Por cabeça? falta de opção. Exato. E mas você tem que escolher entre um. Palmeirense. 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 Você vê que todo mundo errou, ele Tem torce pro Avaí. ele tem cara de palmeirense? Ele tem jeito de palmeirense? Eu vou falar que se ele for palmeirense, eu vou ficar triste com ele. Vou ficar triste com ele. É palmeirense por causa do verde, do Podemos? Mano, não sei, mano. Verde e Só branco? chutei. E aí, Kleber, qual que é o seu time? Meu time tem 3 mundial, né, cara? Ai, É ai, o único ai. do Brasil. Porra. Ah, eu sei qual que é. Eu acho que eu sei qual que é. Graças a Deus sou São Paulino. Nossa, mas... Embora, vai embora. Não, mas... Eu previ essa resposta. Quase fui flamenguista, mas sou São Paulino. Quase foi... Por que você quase foi flamenguista? Cara, essa história é estranha. Meu Ah. pai é flamenguista. Ah. Coitado, né? Coitado. O Pensando pai bem, eu quase acertei. Quase andou acertou. ali. O pai é flamenguista e numa festa das brotas de muito tempo atrás. Ele foi e tinha os muambeiros como se tem hoje, né? O camelódromo. Aham. Um pouco mais desorganizado do que atualmente. Vocês não pegaram essa época? Podia ser mais... Mais desorganizado do que atualmente. Vai. E o pai comprou uma toalha. Ele foi comprar uma toalha. Queria comprar uma toalha, né? Aham. A pessoal aqui de Pirei gosta de ir na festa pra comprar, Comprar, a muambeira. Sim. E ele foi pra comprar uma toalha e queria do Flamengo. E não tinha, ele, é só uma toalha, eu vou comprar uma do São Paulo. Uhum. E eu cresci vendo aquela toalha, isso minha mãe conta, né? Eu cresci vendo aquela toalha no varal. E graças a Deus, né? Graças a Deus eu virei São Paulino, não flamenguista. Oh, não. Essa história é ruim, cara. Que coisa... Não, mas é que, tipo, time a gente geralmente herda, né? Sim. É, meu- Time a gente... Sim. Time geralmente a gente herda. Mas E- eu cresci achando que meu pai era São Paulino. Por quê? Porque ele Por tinha causa uma... da toalha. Porque ele tinha uma toalha do Ele São nunca Paulo. falou que era flamenguista. Mas você nunca viu ele assistindo o jogo? Não, ele ouvindo? não é fã desse jogo. Ele só é flamenguista. Só é porque é. É, porque é. Cara, tipo, meu pai também não vê o jogo, mas ele é A única, palmeirense. a única camisa do Flamengo que ele tem, eu que dei pra ele. Ué? Então o cara não tinha camiseta do Flamengo. Ele é um flamenguista não praticante. Nos tempos de Piá, sim, tem até algumas Aham. fotos antigas que a gente vê ele com a camiseta do Flamengo. Mas Aham. daqui pra cá ele não liga mais. Aham. Ele quer relaxar no domingo, né? Fazer o churrasco, tomar uma cervejinha, mas ele não liga pro jogo do Flamengo. Nossa. mas é que é aquilo, né? O time, a gente herda, a gente se apega porque é um negócio de família, né? Exato. Que nem meu pai torceu pro Flamengo e desde que eu me conheço por gente, eu sou flamenguista, Sim. né? Então... Demorou pra ver um título, mas tá bom, né? Realmente, eu ver mesmo com meus próprios olhos tá complicado. Mas é aquilo, você herda. Mas São Paulino falando de título, né, cara? Que absurdo. Não, Que mano, absurdo. tivemos uma sequência de 3 pra depois Ah. entrar no marasmo, né? Melhor que se não tivesse nada. É complicado. Mas é isso, né? E você era de jogar bola, essas coisas? Era, cara, eu joguei bola. Na verdade, não sei na época de vocês, vocês são um pouco mais novo, não muito, né? Falar bastante, um pouco mais Uhum. novo que eu. Mas na minha época a gente tinha muito. A vontade do Piá era ser jogador de futebol, né? Era, né? Era. Era, antigamente. Hoje já não, se pergunta, a galera já tá mudando. Mas na YouTuber. minha época era. E Virar daí- TikToker. Influencer, quero youtuber, ser e por aí ele. vai, coisa que dá mais dinheiro, né? Na minha época era Romário, Ronaldo, né? Eram uns caras diferentes, então a gente tinha vontade de Mas ser já Romário. era no Bebeto, Corinthians, já era no Bebeto. Corinthians, No ou era na Corinthians não, né? seleção? Na seleção, né? Era na seleção. E comecei, acho que praticar esporte, cara, com 6 anos, 5 anos, ali com o professor Éder.
no campo do Eu Corinthians. também joguei. O Éder já existia, né? Já existia, o Éder é... O Éder é O Éder já atemporal, existia. ele sempre esteve lá. O Éder é de muito tempo, um abraço pra ele, né? Um cara, gente boa pra caramba. Então treinei com ele um tempo ali, futebol. E depois, acho que uns 9 anos, 10 anos, eu fui pro atletismo. Corrida de rua. Então eu jogava bola até umas épocas, depois corrida de rua. Foi acho que até uns 18 anos, assim, depois eu... faculdade, estudar e Daí deu uma trabalhar. parada. Não deu certo. Até hoje eu jogo uma bola, mas tem os companheiros que lembram. Eu não lembro, pra ser bem sincero pra vocês, que eu piorei muito. Diz que eu piorei muito. Olha aí a faculdade tirando nossa vida. Eu não. Tirando nossa vida. Porra, eu depois que eu terminei o ensino médio, fiquei fora de forma, nunca mais acertei uma cesta no basquete. Dá pra ver, né? Dá pra ver, o Gustavo ficou enorme, né, Exato, cara? gigante. Depois que ele entrou pra faculdade, nossa, explodiu. Mas Explodiu. você não viu como ele era na época do ensino médio? Era tudo forte, então era tipo bambam mesmo. Ele Tava era. lá, Não, imagine, tipo, agora ele é magro, antes ele era maromba, O sabe? maluco metia altas enterradas na nossa frente, cara. Era louco, cara. Oxi. Catito ficava louco. Eu fui estrela do time do Catito, cara. Levei o título pro Colégio Leandro. Olha. Foi perdeu o falar. Não, merece. É isso aí. E você tem um Exercita Piraí, né? Você criou o Exercita. É uma vontade de voltar com isso? É um dever social mesmo? O que... Cara, na verdade, a corrida nunca saiu, eu sempre corri. Sempre Teve uma correu. época que eu fui trabalhar pro Maranhão, 2012, eu trabalhei lá, que foi uma época que eu voltei bem gordo, acho que eu voltei uns 15 quilos mais gordo do que eu tô hoje, ou mais até. Lá não pratiquei esporte nenhum. Mas fora isso, eu sempre praticava corrida, jogava futebol com o pessoal por aí. E daí o Exercita surgiu meio de uma conversa entre eu, o Márcio Farias, a Luciana e a Adriele. O pessoal queria formar um grupo de novo pra corrida porque não tinha um grupo organizado aqui em Piraí. Então a gente se reuniu, a primeira ideia do Exercita era ser um grupo de corrida. De corrida. Então, de repente, começou a vir outras pessoas, mais idade, pessoas mais novas também, e o pessoal não queria correr. O pessoal falou, pô, eu quero praticar exercício. Então, no meio da história, a gente falou, pô, vamos mudar, então, vamos fazer algo pra que todo mundo possa participar, né? Tanto a pessoa lá, a gente tem senhoras e senhores ali, acredito que de 70, 75 anos no Exercício da Piraí, como a gente tem criança que vai com os pais ali de 8, 10 anos. Então, tem ali, a gente tem professores, educação física certinho, então o pessoal passa o treino de acordo com a idade da pessoa. E isso também a gente uniu com a questão social que você falou, a gente não tem até hoje algo voltado que abranja todo mundo, vamos dizer assim, de esporte, de todas as idades em Piraí, né? A gente não tem isso. Até antes da pandemia, a gente tava com o projeto de lançar o projeto Exercita Piraí Kids, que era só pra criança, a gente ia colocar uma idade limite, a gente começou a conversar, mas depois veio a pandemia, parou tudo, então a gente vai começar essa conversa, acredito que ano que vem. Mas, assim, a gente quer encorpar, colocar as pessoas, a gente não cobra mensalidade, nada. A gente cobra uma ajuda de custo. Na verdade, não é nem cobrar, é uma ajuda de custo. Quem puder, Se paga. você quiser, Quem você não pode puder, pagar. não paga, que é pra ajudar a gente a pagar os professores. E daí a gente tem, voltando aos patrocinadores, a gente tem patrocinadores também no projeto Exercita Piraí, que são eles que ajudam a gente a manter junto com essas pessoas que contribuem. Vamos chamar assim, é uma contribuição, a gente não cobra. Então é algo social, né? A gente chegou a colocar ali na época de pico, aqueles verãozão que teve, a gente chegou a colocar 180 pessoas, né? Nossa, praticando legal. esportes na concha. E é uma coisa que a gente quer voltar, a gente parou também por causa da pandemia, até o pessoal tá cobrando bastante, eu, Adriane, o restante do pessoal. Mas não tem como, né, cara? Enquanto as autoridades não liberar tudo certinho, e a gente também tinha um receio, né? Esse vírus a gente sabe onde que a pessoa pode pegar, então Exatamente. é melhor prevenir do que remediar. Uma hora se diz uma coisa, outra hora se diz outra, e não se sabe muito ao certo, né? Bem complicado. E é bom esse negócio de não abranger só a corrida, porque cada um tem seu ritmo, né? Sim, Cada um tem seu ritmo, sua necessidade. cada um. Igual eu falei pra você, uma criança de 12, vamos colocar 15, um adolescente já. Ele não vai ter o mesmo nível de uma senhora de 75, né? Sim. Então, assim, é atividades diferentes, né? E tem bastante pessoas também que foram ali. Isso a gente tem depoimentos de pessoas que vieram falar pra gente. O pessoal tava depressivo, tava tomando bastante remédio.
O pessoal ali se dava mal com a família, brigava. E o pessoal falou que depois começou a participar, interagir ali, diminuiu o remédio. Teve uns que pararam de tomar remédio para depressão, o pessoal não ficou mais depressivo. Então aquilo ali, ele começou, como é que pode dizer, o projeto começou com uma questão social e esportiva, ele se transformou numa família. Então a gente conhece todo mundo que vai ali, a gente quer bem todo mundo que tá ali. É um a gente, grupo, né? É um isso. grupo. A gente ajuda quem tá precisando, tanto do grupo quanto quem é fora do grupo. Então a gente faz algumas ações sociais mesmo ali, rifa para arrecadar algum recurso para alguém que esteja precisando, vende alguma coisa para ajudar alguém que está precisando do grupo ou fora do grupo. A gente também tava com ações ambientais, fazendo algum plantio de árvores em beira de rio, fazendo limpeza. A própria Concha, a gente teve acho que uns 2, 3 anos atrás, a gente fez a limpeza da Concha, né? Que ela estava bem abandonada na época. Então a gente cuidou do lugar onde a gente estava. Então eu acredito, assim, partindo um pouco da questão, nós vamos falar mais pra frente disso, mas da questão política, né? Eu acho que a gente tem que esperar algumas coisas menos do poder público e a gente consegue fazer. Verdade. A gente consegue fazer. Essa organização de pessoas, né? Sim. E, pô, é tudo isso, né? Esporte e saúde. Eu, inclusive, É uma atitude nobre, cara, é muito respeitável. Não só pra ajudar as pessoas a ficar em forma, não ser muito sedentária, mas essa questão social de ajudar um outro é muito boa. É muito boa e é muito importante, muito importante mesmo, até porque muitas vezes o esporte, não pelo esporte, mas pelas pessoas que estão, acaba sendo meio exclusivo. Né, às vezes a pessoa só quer jogar com os melhores e só quer treinar entre os melhores e acaba excluindo as outras pessoas que também precisam se exercitar, também precisam de esporte. Que nem eu. Cara, depois que eu saí da escola, eu só fui voltar a fazer exercício março, agora. Março. Isso já faz... Olha, desde novembro de 2019. Eu só fui voltar a fazer exercício em março. Agora. Que bom que voltou, você porque eu não voltou, voltei. né? Eu voltei. Eu tô parado desde dezembro de 2019. Semana Por aí. passada eu voltei a jogar basquete, eu fiquei tipo 1 ano e meio sem jogar basquete, como ele eu jogava bastante basquete. Cara, eu saí no outro dia, eu fiquei uns 3 dias sem andar. De verdade. Cara, não, eu também. E, tipo, Horrível. eu fui correr com um amigo meu e ele tá de prova. Eu corria. Aí beleza, né? Começamos no pique. Aí, cara. I can do this, eu consigo. Eu sou o cara, né? Eu tô correndo, eu tô com a vontade. Cara, deu 2 minutos, eu não me aguentava mais. Eu tava caindo. O coração pergunta se quer parar ou se quer infartar. Não. E o pior, o que me dava raiva, ele ficava: vamos, cara! Você não atingiu seu potencial, cara! Você consegue mais que isso! Mano, eu fiquei com uma raiva! Eu fiquei com uma raiva! Parabéns, Zé! Porque, cara, e por isso que eu falo, cada um tem seu ritmo, porque eu fiquei tão bravo que uma vez ele ficou fazendo isso, eu deixei ele lá e fui embora. Vai sozinho. Daí agora eu vou sozinho. Fazer, porque eu tenho meu ritmo, mas eu tenho essa consciência de que eu tenho que ir. E às vezes quando você tem um grupo, você, fulano vai, eu vou junto, porque daí a gente vai ter aquela interação e tal. E isso é uma coisa que a pandemia privou a gente bastante, né, cara? Não só exercício, mas dessa interação social também, que, como você falou, é uma família, é um grupo, né? Isso é muito interessante e muito importante. Mas você falou que você foi trabalhar no Maranhão, cara. Como assim? Você foi pro Maranhão? Fui pro Maranhão, E cara. voltou gordo? Como assim? Gordo, cara. Você gordo só é um comia e negócio trabalhava. incabível. Um dia eu vou pro Nordeste. Você comia lá nas dunas. Eu só comia muito bem, cara, e trabalhava. Era só essa minha vida. Vida fazia boa. lá? O que você fazia A lá? gente foi fazer inventário florestal. Mas tem mato, pô. O que é Tem, inventário florestal? Tem mato. Tem mato pra lá! tem mato e mato exótico, e mato nativa. Opa! E como que funciona o inventário florestal? Tu pega as plantas, coloca numa prateleira. Vai com uma pranchetinha quadro. assim, essa aqui. Ó, vai falar errado esse negócio. Chegou o Quadro, carregamento, aquele galho. É catálogo, no caso. Cara, não, Catalogar. na verdade, assim, o inventário, ele existe dois tipos de inventário, o de floresta nativa e o de floresta exótica. Exótica, aqui na região nossa, mais conhecida é pinus e eucalipto. Então todo mundo quase conhece o pinus e eucalipto.
Então a gente foi pra fazer de floresta exótica, que era eucalipto na época. Lá pro lado do norte mesmo, eles plantam mais eucalipto. Na época a gente foi fazer esse inventário que a Suzano tinha comprado uma planta de celulose lá. E ela comprou a floresta da Vale do Rio Doce, de mais algumas empresas, 55 mil hectares. Foi, na época, o inventário florestal maior do Brasil. Não sei se te dizer se até hoje alguém já fez mais áreas que isso. Então a gente foi por uma empresa ali de Curitiba, a Poire Silviconst, e a gente ficou lá 6 meses. Ele era um contrato que a gente sabia que ia em junho e voltava em dezembro. Então, como que ele funciona? Respondendo. A floresta tá lá, né, plantada. A floresta de eucalipto. De preferência. Ela tem que estar lá plantada. A gente chega lá e a gente vai pegar a amostragem. Então, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Então, a gente vai pegar uma parcela lá, ou 2, ou 3, ou 4, depende do nível de confiabilidade do inventário. E você vai delimitar lá parcelas de 400 metros quadrados. Então, essa parcela ela pode ser retangular ou pode ser circular. Então, você chega lá, delimita ela circularmente dentro do talhão de eucalipto ou de pinos. E as árvores que caíram dentro desse circular ou desse retângulo são medidos todos os diâmetros, o DAP, diâmetro e altura do peito. Então dá em torno aí de umas 60, depende do espaçamento de plantio, mas 60, entre 40 e 60 árvores na parcela. Então a gente mede ali no 1,30 todos os diâmetros. E depois as 10 primeiras alturas, que a altura ela tem menos variabilidade do que o diâmetro. Então a gente mede as 10 primeiras alturas, fecha essa parcela e parte para outra. Então você vai fazendo. Por isso que é 6 meses. Até você ganhar um nível de confiabilidade alto. Então os inventários dão aí probabilidade de 95%, de 90% a 95% de acerto. Então se o cara falar pra você lá que vai ter 1 milhão de metros cúbicos, 95% de chance que ele vai acertar. Ah, mas daí é um trabalho estatístico. Você não vai medindo cada um por cada um, né? Não, você só faz a parcela, é amostral, depois você extrapola pra área inteira. Por isso que ele não é 100%, né? Ele vai dar de 90 a Tem um desvio padrão. O melhor aí, o melhor que a gente consegue é 98, né? Tem um desvio padrão, tem a médio, mínimo, máximo. Então, geralmente, o pessoal comercializa no médio. Então, quando você faz o inventário, você apresenta pro cara o volume médio, mínimo e máximo. Então, o cara geralmente vai no médio e comercializa lá. Ah, mas é bastante coisa, né? Não precisa me medir um por cada um. Imagina, nossa, faltou uma árvore. Putz, cara, não vou fazer negócio. Faltou uma árvore. Como é que foi lá no Maranhão? Você se adaptou bem? Cara, me adaptei, gostoso. Eu gostei, a galera falava um monte. Eu até recebi propostas de trabalhos na época pra voltar pra lá, mas eu tinha deixado minha empresa aqui na época pra ir pra lá. Então, eu tinha começado também a namorar com a minha esposa hoje. Então, foi uns negócios meio tenso, né? Pra ir. Acabado de namorar, acho que a gente começou a namorar em maio. Agora, se eu errar a data... Dança, gatinho, dança! Oh, perigoso, perigoso! Acho que foi em maio. A atual ex-namorada no momento. E a gente foi... Parabéns, Zé! Mas acho que foi em maio. Acho que foi em maio, beleza. E a gente foi em É a média, é o desvio junho, padrão. É o desvio padrão. Não arrisca muito, né? Maio. Maio. É maio, Não, maio, a data você já quer demais, né? Daí... E recebi proposta, cara, mas minha ideia foi ir, ganhar experiência e voltar pra cá pra me ver, tentar se a empresa ia dar certo, né? Que eu tava começando, sem recursos, sem estrutura. A MS. Então eu fui fazer um pé de meia mesmo, minha ideia era voltar pra cá, tocar 1 ano e meio, 2 anos a empresa, se ela fosse, beleza, graças a Deus foi. Se ela não fosse, eu ia cruzar as betas, eu voltava pra lá, eu trabalhava de empregado em algum lugar aqui. Então, mas assim, é quente, cara, quente mesmo, quando a galera fala que é quente mesmo. Nossa. A gente pegava dias lá de 45 graus. Meu Deus, graus, cara, quente mesmo. Mas assim, o lugar é bonito, o povo assim é acolhedor. A gente foi em 16 engenheiros daqui e os auxiliares eram de lá, eles contrataram lá. Então a gente andava com equipe de um engenheiro e um auxiliar. E, cara, é um lugar assim fantástico, um lugar bonito, bem exótico algumas coisas mesmo, assim. Mas pra quem gosta de calor, eu gosto de calor, eu voltaria, sabe? Eu voltaria. Caraca, e como você começou com esse negócio de... Você sempre teve gosto por essa parte da topografia, do engenharia agroflorestal, essas coisas? Assim, Matheus, na verdade não, cara, é aquele dilema que todo mundo, acho que todos vocês passarem, um monte de gente passa e vai passar. Depois que você termina o ensino médio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O dito, o que eu vou fazer? E agora?
O que eu quero ser. O que eu quero ser. Eu passei por isso acho que umas 3 vezes antes de decidir fazer química. Cara, é um negócio assim. E daí eu saí e eu trabalhava na Iguaçu na época. Fazia 2 anos, acho que eu tava trabalhando na Iguaçu. E 2 anos assim que eu tinha terminado o ensino médio. E eu falei, puta, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, E eu tava trabalhando ali na Iguaçu, né, cara? Eu falei, pô, eu vou fazer. Minha ideia era, na época, fazer uma engenharia florestal pra mim ficar aqui trabalhando aqui na Iguaçu. Então, assim, o que me incentivou foi a área que eu tava, o local que eu tava trabalhando. Eu falei, e tinha faculdade de engenharia florestal que era perto, né? Eu me formei em Jaguaraíva, na Fajar. Então, outra coisa que pesou, né? A mensalidade não era tão cara igual algumas outras mensalidades de faculdades de Ponta Grossa, né? Hoje deu uma melhorada, mas não era tão cara. E também transporte não era tão caro, né? E era uma coisa assim que... Daí eu comecei a pesquisar, dei aquela pesquisada básica, que todo mundo pesquisa seus cursos antes, né? Dei aquela pesquisada básica e falei, pô, é um negócio que eu gosto. Eu sempre gostei, assim, de estar no meio do mato. Mato que eu digo assim, ir pescar, né? Ia pescar com meu avô, ia pescar com meu pai. Saía caçar um passarinho, isso também não existe na época de vocês mais. Né? Fazia o estilingue ali, ia. Eu fui uma vez com uma seta, né? Mas... ia acampar, né, cara? Então, assim, eu gostava de estar ali. Então eu falei, pô, vai estar na natureza, eu vou tentar. E graças a Deus encaixou. É uma coisa que eu depois complementei agora em 2020 com a agronomia, né? Fiz florestal, depois fiz agronomia. E assim, eu não vou trabalhar, cara. Eu gosto muito disso. Tipo, eu vou lá fazer o que eu faço com prazer. Pra mim é como eu tô aqui, a gente tá conversando, então vem cliente, eu converso. Não é um trabalho pra mim, é uma coisa que eu faço com muito prazer. Então, graças a Deus, eu escolhi, dei o meu chute certo. É porque tem aquele negócio, né, que você... Não sei se é com você assim, mas tipo, tem coisa que eu faço que encaixa tão bem comigo que eu não fico pensando, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Chega a ser assim, tipo, a pessoa chega e fala, eu tenho tal coisa pra ver, você fala, não, isso eu sei, isso daí você tá. Tipo, é um negócio que já sai espontâneo, né? Sai espontâneo. Você gosta. Sabe. Isso. Você gosta. Então, pra você estudar sobre aquilo é gostoso, pra você fazer aquilo é legal. Né? Fazer algo que você gosta. Isso. Você não se estressa, né? Você vai trabalhar com prazer. Por isso que eu falei pra você, pra mim não é um trabalho, é um negócio que eu faço tranquilo, né? Então, e o dinheiro também, né? No começo, sim, eu digo pro seu, a gente precisa do dinheiro pra poder engatilhar, tanto é que eu fui pro Maranhão pra fazer um pé de meia pra poder voltar, né? Com dinheiro pra me poder estabilizar, pra me comprar uma mesa legal, comprar um note legal, comprar um equipamento, né? Uma cadeira legal pro cliente sentar. Então eu não tinha essa condição logo depois que eu me formei. Meu escritório é lá no Sindicato Rural da Rua 15. Então lá era tudo emprestado deles, a mesa era emprestada deles, a cadeira era emprestada deles, e era o que eu tinha, né? Então não era assim, algo que eu podia oferecer um conforto pro cliente, mas era o que tinha. Então, como diz, você tem que começar com o que você tem, depois você vai se adaptando, vai crescendo, vai construindo e deu como certo. Nós aqui, então nos apoie, compartilhe a nossa live. Qual das faculdades você achou mais difícil, assim? Achei a primeira. Porque a engenharia florestal. Porque assim, a segunda eu eliminei bastante matéria. Então as engenharias se eliminam matérias, né? Então a agronomia eu fiz ela em 2 anos e meio. Comecei ela em 2017 e me formei, adiantei algumas matérias. Por causa das eleições do ano passado, eu adiantei algumas matérias para me formar no meio do ano. Então eu me formei no meio do ano, só que só fui colar grau agora esse ano. Então eu colei grau esse ano. Mas assim, achei muito difícil a engenharia florestal e sofri muito com a química, sabe? A gente Temos um químico Temos um aqui. químico A gente aqui. tem 3 químicas, né? Temos alguém que não Qual gosta. química tanto? E química analítica, a geral, analítica quantitativa. Qualitativo, quantitativa, né? Essas duas se encaixam na analítica, a gente já estudou. E então foi trash a última, eu não lembro qual. Mas era o professor ali de Ponta Grossa, o Cassiano Yankee. Hoje ele tá fazendo medicina. Não conheço. O cara era muito bom, mas ele era muito exigente. Então eu patinei na última, cara. E também, assim, eu fui pra engenharia e eu não era tão bom na matemática, sabe? Putz. Daí também eu sofri um pouquinho, Matemática sempre Eu acho que eu tô me complica. identificando, sabe? E a matemática, Eu assim, aí. a base, eu não sei hoje, né? Mas a minha base da minha matemática, quando eu tive no ensino médio, ela não foi uma base legal. Então chegou lá, teve coisa que o professor falava, assim, eu não sei, no colégio particular, né? Mas assim, eu cursei a vida inteira no colégio público. Realmente é um Então problema eu chegava- que a gente Cara, sofreu. eu falo pra você. Eu falo pra você que o que eu vejo de mim com os meus amigos
que eu tenho aula com eles é que em questão, e tipo, várias pessoas chega a hora da prova e fala, Matheus, me ajuda. Aí lembra que o Matheus existe, né? Oi, quando chega a hora da prova, lembra que o Matheus existe. Eu nunca fiz isso, né, Matheus? Você nunca fez. Eu também nunca fiz. Mas gente que tá na escola chega assim, Matheus, vai ter prova, me ajuda. E essas pessoas, geralmente de escola pública, eu vejo que o conteúdo que eles têm realmente é mais fácil do que o que eu tive. Mas eu vejo que chegando na faculdade, isso não interessa muito. Ainda é difícil. Ainda é difícil. Pra todo mundo. Não, pra tem. todo mundo é Todo difícil. mundo roda. Todo mundo. Eu senti assim que... Porque assim, igual eu falei pra você, eu não me dava muito bem com a matemática e depois eu peguei um negócio que era matemática, né? Então assim, na minha época a base não foi tão legal. Então o professor mostrava uma coisa lá, vocês viram isso aqui? Eu nunca tive vergonha de falar que eu não sabia, né? Levantava a mão e não sabia. Daí tinha uns que ficavam me olhando assim, meio torto. Como é que você não viu isso? Isso no começo, né? A matemática é bem no começo, nos primeiros semestres. E o Quando outro... tão passando função. Outro ficava assim, ainda bem que ele perguntou, porque eu tava com vergonha de perguntar, né? Eu sei o que é isso, eu já vi um monte de coisa lá que os pontagrossenses tinham no curso, eu falava, caraca, vocês têm isso, a gente nunca teve. E não só na matemática, em outro setor, por Exatamente. exemplo, pedagogo, psicólogo, essas coisas. Não, pedagogo tinha, psicólogo, na escola. E o professor falava, sério que você não viu isso? Eu falei, sério, não tô mentindo, né? Daí, esse mesmo cara, o Cassiano Yankee, né? Ele viu, ele sentiu não foi só em mim, na verdade, esse déficit matemático, né? Em um monte de galera, ele falou, gente, me coloca à disposição aqui sábado à tarde. Pra gente dar aula. A gente tinha aula de segunda a sábado de manhã na engenharia florestal. Então ele falou, sábado à tarde, 2 meses, se não me engano, eu vou dar aula de reforço pra vocês. Quem quiser fica. Deu umas 20 pessoas, acho que ficaram lá. Então esse cara, ele salvou a pátria dali pra frente, porque a base que ele passou, né, tanto na química quanto na matemática, salvou a pátria pra gente tocar pra frente. Pô, que da hora que tem uns professores Legal. então não ligam, né? A gente, Precisamos de um professor desse. a gente ia ter um projeto desse, mas por causa da pandemia foi cancelado, ficou meio remoto, daí não alcançou, tipo, as metas desse preparatório que fala. Eles iam nivelar os alunos pra ficar num nível aceitável de um curso superior. Isso que o Cassiano falou na época. Vou nivelar vocês, porque não tem como eu tocar pra frente minha Teve matéria. um único Isso porque era química, né? Ele não era o professor de matemática, ele era o de O química. nosso ia ter as 3 matérias, que é física, matemática, química e escrita científica. Mas parou tudo um encontro depois. Então, eu tive um professor que ele queria fazer um projeto de... Ai, como é que era? Era um curso de pré-cálculo. Ele queria que a gente fizesse um curso de pré-cálculo. Só que o aluno que tava fazendo com ele, o aluno se formou. E daí ele veio perguntar pra mim, cara, você quer ajudar a fazer um curso de pré-cálculo? Eu falei, bicho, mas o que eu entendo de cálculo? Passei, né? Fui bem na matéria, mas também não é pra tanto, né? E é complicado. Esse déficit sempre teve, tem até hoje e não sei se tem como melhorar. Não, tem, né? Tem. Mas vai demorar. Mas vai demorar. E do jeito que tá, não tá melhorando. Do jeito que tá, não tá melhorando. É política pública, né? Política pública. A escola pública é política pública, né? A particular não, né? É a base lá da pedagoga da escola. Mas no público é política pública, né? Tanto ela municipal quanto ela estadual, né? Se não mudar algumas coisas, não muda, né? Mas tem que começar pra mudar. Se não começar hoje, ou amanhã, ou depois, ele não vai mudar nunca, A né? educação está nas nossas mãos. A educação está nas nossas mãos. E é complicado porque... meio que... Sei lá, tipo... Pra todo mundo é difícil, né? Pra todo mundo. Você entra na faculdade, você acha que é uma coisa, na verdade é outra completamente diferente. E sei lá, é estranho porque você tem que entrar com um conhecimento que é impossível você ter. Tipo, é impossível você lembrar tudo, Eles todos os exigem conceitos. algo que não está sendo alcançado na média dos alunos. Tipo, Exatamente. Tipo, especialmente com matemática, eu vejo que as pessoas, elas têm matemática, só que elas não entendem pra que serve. É um negócio tipo, vamos jogar na fórmula e daí passa na prova. E daí você chega na faculdade e você percebe que
a matemática tem significado, as coisas têm um sentido, né? Que nem as pessoas que vêm falar que precisa trocar filosofia por economia, mas a pessoa não sabe o que serve uma função, né? Não sabe o que significa x ao quadrado, né? Mas... enfim. E você é o presidente da CIPS, é isso? Sim. Como que você chegou nisso? Porque você tem a MS, né? Primeiro explica o Sim, que é também. CIPS pra- O que é a CIPS? O que é a CIPS? A CIPS é a Associação Comercial e Industrial de Piraí do Sul. E você, como um comerciante industrial, de Piraí do Sul. de Piraí do Sul, como que você entrou nessa? Então, cara, eu tô no meu segundo mandato já. Ele começou agora em junho. Uhum. São 2 anos de mandato na Associação Comercial. E foi assim, eu recebi um convite, né, do pessoal da antiga diretoria para entrar. A associação tava passando por problemas financeiros na época, também tava com poucos associados. E o pessoal não tinha alguém que queria assumir a bucha, vamos dizer assim, né? Então a gente conversou, eu se inteirei dos valores de dívidas que tinham na época, de quantos associados tinham, e também vi o potencial, né? Eu vi que dava para fazer algo diferente. Então, se eu não visse potencial, também eu não ia, né, perder tempo e energia, porque a gente tá lá à frente da associação, todos que estão na diretoria, a gente não tem um salário. Então é de livre, espontânea vontade, né? E em prol, assim, do cooperativismo, vamos dizer assim, do associativismo e cooperativismo. Então, entrei e daí a gente pegou um ano, antes da pandemia a gente conseguiu fazer algumas coisas, a gente conseguiu erguer o número de associados, a gente conseguiu diminuir dívidas que a gente tinha, e daí veio a pandemia, que como estrovou todo mundo, estrovou a associação, né? Então a gente ficou aí praticamente esse tempo da pandemia parada, agora a gente tá voltando, né? E a associação, assim, ela briga pelos interesses do empresário, né? Sim. Então briga, quem é associado, ele tem um interesse, então a gente, a nível municipal, a nível federal, a nível estadual, a gente briga pra defender o interesse do cara. 1-0 pra cerveja. a gente tá ali brigando pra defender o interesse deles, então a gente tem também alguns benefícios, né, pro associado, pro cara tá ali. A gente tem campanhas promocionais, que são as campanhas de Natal, campanha de Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas festivas maiores, que a pessoa pode ingressar, porque hoje para você fazer uma campanha legal, né, você tem que registrar ela na Caixa Econômica. Então tudo que você vai fazer, às vezes a pessoa fala, é fácil fazer uma campanha, mas é que tudo que você vai fazer, entre 20% e 25%, dependendo do que você vai fazer numa campanha, você tem que pagar pro governo, como quase tudo você tem que pagar pro governo. Sim. Então se for dar um carro lá de 100 mil, 25%, não dos 100 mil, você já pagou 100 mil, mais 25% vai pro governo. Fora o que você vai investir na tua campanha, promoção, cartão promocional, rádio, TV, se você for fazer, cartaz, então tudo que se investe, então uma campanha sai cara, então a gente fazendo juntos fica mais fácil, né? E agora também a gente tá angariando alguns benefícios aí, a gente tá conversando, alguns que já estão definidos, posso até falar. A gente tá entrando em parceria com todas as faculdades de Ponta Grossa, né? Legal. Então a gente vai dar desconto para todo mundo que for associado. Algumas faculdades estão estendendo para funcionários e dependentes também descontos. A gente já tá fechado com o Sescage, com a Unicesumar, tem mais uma, o Nopar, tem mais, são 4, não lembro a outra. Mas tem 4 faculdades que a gente já tá acertado. Então assim, igual a Sescage, o Sescage, o desconto pode chegar até 45% para você, se você pagar em dia. Então vamos pegar uma própria agronomia no Sescage, hoje eu acredito que deve estar quase uns 2.000, 2.500. Né? Então se você for associado, você vai pagar metade disso, quase metade disso, né? Legal. Por causa do desconto que a gente tem, do convênio que a gente tem. Legal. E a gente tá fechando convênio também agora com dentista, cara, com plano médico, com plano odontológico. Então foi umas coisas que já era para ter saído do papel antes da pandemia, mas a pandemia travou, né? Então começou a sair agora, a gente tá refazendo isso para angariar o associado e também para dar benefício. Porque também não tem como estar num lugar e você não ter benefício, né? Sim. Um dos principais benefícios que o pessoal vendia bastante antigamente era a questão de consultar o CPF, que a gente tem a consulta da SPC Serasa. Mas isso vai morrer, né? Vai entrar o cadastro positivo, então você tem que buscar outras coisas para atrair o pessoal. E também o pessoal entender a questão do associativismo, né? E do cooperativismo, né?
Que isso também é difícil de você colocar, porque ele não faz parte da nossa filosofia brasileira, né? Ele não faz parte. Então é difícil de você explicar pra pessoa que às vezes igual... vou me dar eu como exemplo mesmo. Eu hoje, se não fosse pra estar ajudando, eu não precisaria estar na associação, porque eu não consulto CPF, os benefícios não tinha, mas assim, a gente tá pra um bem comum, pra tentar ajudar tudo a melhorar, né? Pra melhorar o comércio, a questão industrial, pra melhorar os benefícios, pra ajudar a cidade a rodar. E é esse peso que ninguém queria carregar? Por que ninguém queria carregar? Cara, é por causa trabalhão. Não é tipo alguns cargos aí que a pessoa senta a bunda na cadeira e deixa. Não é, porque você tem que se mexer, correr atrás. Mas eu acredito que o principal, Matheus, era a dívida, né? A associação tinha uma dívida, né? Uma dívida, assim, grande, né? E assim, o pessoal acho que ficava com medo, pô, como é que vai pagar essa dívida? Como é que não vou pagar? Sim. Então eu pedi antes pro pessoal o que era a dívida. Dei uma olhada no fluxo de caixa, o que dava pra entrar, assim, igual eu falei pra você, eu vi potencial, dava pra você pagar, né, realmente pagar aquela dívida e fazer caixa, né, então por isso que eu assumi. E hoje também a gente tá com um sistema de recuperação tributária, SMS bitributação, que foi cobrado irregular de alguns comerciantes. A gente tá com uma parceria com a CPG, com a Melo, escritório ali de Ponta Grossa, que já vem pela CPG, né? O pessoal não fica bravo comigo, o pessoal da advocacia aí. Não é que a CIPS escolheu, mas ele já vem junto com a CPG nesse termo. Então a gente vai recuperar aí alguns impostos aí que foi bitributado, ICMS. E, cara, isso vai voltar milhões pra Piraí, milhões, né? Legal, cara. E a CIPS vai ter uma parcela nisso. Então o que a gente hoje deve, graças a Deus, eu acredito que com esse projeto aí que tá rolando, a gente vai pagar e vai fazer um caixa, né? Vai deixar a associação com caixa. Que era a minha ideia, né? E que eu pensei que fosse, vamos dizer assim, minha missão. Falei, eu tenho que arrumar isso, deixar com mais associados, né? Na época a gente pegou com 40 associados, hoje a gente tem quase 80. Legal. Então, aumentar os associados e deixar zerado, né, cara? Se eu fizer isso, eu já saio feliz. Que ótimo, cara. E a CIPS faz bastante coisa, faz mais coisa que a prefeitura. E Daqui a pouco bate um oficial aí. Vai levar o censura. Pedro tá Não posso falar pianinho. nada. O Pedro tá pianinho. Que agora que eu entrei, vocês não viram ainda. Agora vai explodir. Nossa. Espera mês que vem, você já vai ver. Mas, cara, tem como... Lógico, não tem como fazer tanta coisa, mas você, a CIPS, né, no caso, acho que em 2019 fez aquela festa no final do ano. Foi Natal enfeitado, se não me engano. Alguma coisa assim. E colocou meio que os dois pezinhos no peito, né? Cara, assim dá pra fazer, né? O que eu sempre falo pra você, a gente tem que esperar às vezes algumas coisas menos do poder público, né? Sim. Então se o poder público não faz, se as pessoas se reunirem, cara, organizadamente falando, igual uma associação o projeto uma associação de amigos as pessoas reunidas, cara, elas têm muito poder, né? Elas têm muito poder. Então a gente consegue fazer as coisas. Ali o Natal Enfeitado, que você deu um exemplo que a gente fez num ano. E assim, a gente não gastou praticamente nada. A gente conseguiu patrocínio. Então chegava assim, pegava meu celular aqui, quem que eu vou pedir dinheiro, né? vou patrocinar, claro, né? Mas eu tenho que dar o exemplo, mas vou pedir pra alguém aqui. Então pegava, começava a folhar ali os caras. Vou conversar aqui com o Wagner, que é gerente da Floresta Brasil. Mandava uma mensagem, explicava pra ele. Vou conversar com o João Fanelli, mandava uma mensagem pra ele. Vou conversar com não sei quem, mandava uma mensagem pro cara. Então tudo que a gente fez ali foi dinheiro de patrocínio. Então a gente fez de patrocínio. E o pessoal que foi cantar na época, você cantou também, né? Cantei. Vocês sabem que vocês foram sem ganhar R$1 também, né? Então, se eu sei! Então todo mundo foi de livre, espontânea vontade sim. e com o coração, né, aberto pra fazer, pra alegrar, pra movimentar a cidade. Que foi uma coisa assim que fazia tempo que não tinha.
Movimentou pra caramba, teve dia até que eu me assustei, cara. Tinha gente pra caramba mesmo ali, muita gente, e a gente não tinha segurança, né? É Mas, verdade. o único dia que deu briga foi no último, né? Que foi o pessoal do facão lá, e daí, que era a dança do facão, que é bem sei. legal de você ver. E daí rolou um encrenque lá por causa de uma menina com uns piá lá, e foi isso. Tem que ter, né? Meteu o facão pro meio, É. menina pro meio. Ah, não. Então, mas assim, fora esse rolo, o cara não teve mais nada. E foi uma coisa que eu falei pra vocês, a gente gastou muito pouco e a gente fez acontecer. No ano anterior, no ano depois que a gente tentou fazer, até que eu vou falar pra você, é polêmico, mas eu acredito que foi isso. Meu nome já tava rolando pra ser candidato a prefeito. Então, o antigo prefeito, né, não deixou a gente fazer. Né, ele não deu liberação pra gente, a gente pediu novamente a praça, né, pra fazer. Daí a desculpa da prefeitura na época foi que tinham plantado flores e que iam estragar as flores, né. Então, assim, você vê que é uns negócios meio estranhos. A gente tentou alocar um lugar próximo ali também. A prefeitura falou que daí a gente não ia conseguir fazer banheiro. Mas tinha banheiro no lugar. Daí falaram da questão de vigilância sanitária, né? A questão das pias, dos negócios que nós queríamos fazer um negócio mais elaborado. Então ia ter barraquinha de lanche, né? Pro pessoal vender. Ia ter um palco mais legal. A gente ia ter uma tenda pro pessoal ficar embaixo. Não, pra ajudar. E daí o pessoal falou que não, porque... E daí assim, o que eu fiquei muito chateado, porque a gente tem várias outras festas aqui, que é o mesmo esquema. O lugar é na rua... É puxado por mangueira preta e jogado no esgoto da Sanepar. Normal, era o que a gente ia fazer, né? E a Sanepar ia tratar. E é feito há anos, né? Feito há anos, né? Nas festas que tem aqui. Quando são na rua. Então, não saiu o ano passado, né? Não, retrasado. Ano passado a gente tava na pandemia. Não saiu por causa disso, né? A gente teve alguns problemas ali com a prefeitura e assim, no cunho, digo pra você assim, de empecilhos, né? Então não deixaram a gente fazer, então a gente não conseguiu fazer. Daí a gente fez só a casinha do Papai Noel, né? Mas não fez com festa na associação. E depois a gente tentou fazer uma outra festa, cara. Isso foi em parceria com a prefeitura. Agora eu não lembro, pra ser bem sincero pra você, porque não saiu. Mas era uma Piraí Fest que era pra ser em abril. Que era pra ser em abril, pra substituir Abril Fest. Todo mundo conhece por Abril Fest, né? O nome foi dado por uma outra gestão, então tem gente que não usa, mas Tentaram era... mudar e foi horrível. É. Expro Trade. Tipo, quem teve essa ideia? Expo Trade. Eu lembro dessa, foi lá perto de casa. o nome é assim, todo mundo conhece por Abril Fest, mas Em abril, Fest. é uma Em abril. festa, Abril Fest. Abriu festa. a gente ia dar o nome de Piraí Fest, sabe? Mas também não me lembro de dizer por que não saiu, mas então a gente tentou... Não era essa que teve... Que ficou falando que ia ter, daí não vai ter. Daí vai ter, daí não vai ter. Essa mesmo. É. No final da história, agora, nós falando, foi meio... Lembrei, não sei se é tudo isso a história, mas não, a prefeitura falou que tinha o recurso na Secretaria de Cultura, né? Porque o recurso tem que ir lá alocado, né? E o recurso não tinha. Na hora do Vamos Ver, o recurso não tinha, sabe? Alocado na Secretaria de Cultura, então não deu, moiou. Foi mais ou menos isso, sabe? A história que aconteceu. Daí também, mas é outra coisa que a gente fica pensando, né? Porra, cara, como é que você não sabe se tem dinheiro na tua secretaria ou não tem, né? Olha, como Exatamente. estando dentro da Secretaria de Cultura, eu tenho que dizer que é complicado. Cultura no Brasil é complicado. É complicado. É complicado. Não, é complicado, eu entendo, A Pedro, gente mas... dá o nosso melhor. Eu digo pra você assim, é só a questão de falar que, tipo, que foi falado que tinha, depois foi falado que não tinha, né? Mas assim, beleza, a amizade continua a mesma, né, cara? A gente não... Cara, ficamos chateados na época, porque tava também já... Tudo planejado já, Isso, né? bastante coisa planejada, bastante coisa cotada, pré-palavreado com algumas pessoas, já conversado com alguém que também queria, o pessoal queria vir cantar. Que daí teve no dezembro, né? O pessoal já ficava. E aí, vamos fazer o que em abril? Vamos fazer o que em dezembro? Então, igual esse ano também, o pessoal já tá perguntando, e aí o que vamos fazer, né? Como que vai ser? Então, Isso que eu ia te perguntar, vai ter alguma coisa esse ano? Ou ainda não? então, cara, a gente tá pensando também, vou te passar algo em primeira mão, mas ainda ele não tá 100%. Exclusivo. Ó. Ele não tá 100% batido o martelo, mas a gente quer fazer esse ano o Papai Noel itinerante. Itinerante. Tipo Itinerante. um trio elétrico. Tipo um trio elétrico. Trio Tipo, elétrico? não Uau. com o mesmo nível de um trio elétrico, mas tipo, né? Tem Ivete Sangalo. Então, Ivete Sangalo lá pro Papai Noel. E tudo mais. Só que a gente quer trazer um pouco também da questão religiosa, cara, que é um pouco esquecida, né? A gente fala muito em Papai Noel, né? Ele é um símbolo comercial importantíssimo, mas o pessoal deixa um pouco de lado a questão religiosa.
Independente da religião, é o nascimento de Cristo, né? Sim. Então a gente tá conversando com o pessoal aí, o pessoal de algumas igrejas, pra gente fazer um teatro voltado pra parte religiosa. Legal. Então a gente, o espaço tá meio pequeno, mas a gente quer ver se o itinerante que eu digo pra você é, vamos fazer um dia lá na Vila da Alcool, vamos fazer um dia lá na Pra que colina. não tenha muita aglomeração também, né? Também, cara, e também outra coisa, quando a gente fez o último Papai Noel agora, que foi ali na associação mesmo, atrás do Boticário, onde a associação tá hoje, né, inclusive já tinha pandemia e daí a antiga gestão municipal também liberou o espaço pra gente, liberou, vamos dizer assim, o alvará pra gente fazer, né, eles foram muito sensatos nessa parte, a gente sentou, conversou, preciso que você deixe lá 2 meninas pra passar álcool e gel, todo mundo de máscara, a gente seguiu as regras, tudo certinho, teve. E daí teve bastante pessoas que foram e conversaram com a gente assim, viu, você tem que levar o Papai Noel no meu bairro, porque minha mãe, ela tá na cadeira de roda e ela não consegue ver. Então, assim, tem bastante senhorinhas, assim, pessoas de idade que gostam de ver o Papai Noel, né? Tem bastante criança também que às vezes não tem condição de vir. Então, assim, você levando nos bairros, a gente não definiu ainda quais bairros a gente vai fazer, quantos dias a gente vai fazer. A ideia é essa, igual eu falei pra você, ele não tá 100% ainda batido o martelo, mas a gente já conversou, conversamos com a Renata, com o Kaique, eu até esqueci o nome da igreja deles agora, descendo aqui do lado de vocês aqui. Sei. A evangélica aqui. É uma que é um... Nem ele sabe. Isso, que é um triângulo. É um triângulo, assim, é essa. E eles que vão ajudar a gente, porque eles têm o pessoal ali dos escoteiros, né? Sim. O grupo deles, então essa questão de teatro a gente tá conversando pra eles fazerem. Então a gente vai entrar assim com a parte do Papai Noel e com a parte de transportes e eles vão ficar com a parte do teatro. Que legal, cara. Mas vai ter que ir com essas ruas que parecem um tapete, essas ruas maravilhosas que você desliza assim por elas. Você parece o gelado dos Incríveis, assim, deslizando pela... Como que nós estamos, cara? Como que nós estamos? Em que nível? Em que nível? A que nível? A que ponto chegamos? A que ponto? Essa é uma questão também, né, Matheus, de ruas e estradas e política pública também, né, cara? Então, depende, cara, a gente depende exclusivamente da prefeitura, né? Não tem como. Até tem alguns lugares ali na Jararaca, com o Marcelo Canavarro, o Cid Canavarro, o Cício, eles, quando precisa, eles vão lá e metem a lâmina, metem o trator, eles arrumam a estrada deles. Eles têm que fazer. Antigamente era assim, não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não converso com eles. Mas, e a cidade, cara, tá naquilo que já era, né? Na verdade... Tá a mesma coisa, só que com uma rua que faz assim. E na verdade, um pouco pior, porque começou a estragar algumas ruas, né, cara? Isso é natural, né? Isso é natural, sim. Com o tempo vai estragando a rua ali de casa, a Mari Natalina Sioff. A rua ali de casa. Se você descer, ela tá estourando, hoje tá abrindo buraco, né? Então a questão... Eu falo pra você que é questão de política pública, cara, porque tem que ter um cronograma de manutenção, né? Que é coisas que a gente não tinha e a gente não tem ainda, né? Sim. Espero que a gente tenha, né? Mas a gente não tem ainda também. Um cronograma tanto de manutenção rural, cara, eu acho assim que... não tenho certeza que seria muito legal ter, tanto pra parte urbana quanto pra parte rural. Vamos dar um exemplo pra você aqui. A gente faz um cronograma, essa semana a prefeitura vai estar fazendo a manutenção no Jardim IP. Vamos puxar pro meu lado primeiro. Depois a gente vai vir a semana que vem na Honda. Depois a gente vai subir aqui pro CTG. Sim. E por aí vai. Então, um cronograma mensal lá. No mês a gente vai passar em 4 bairros. Passa aquele cronograma, cara, e o munícipe vai ter o controle de onde vai estar a equipe da prefeitura fazendo aquele trabalho. E assim, o cara vai saber quando vai chegar na vila dele. Sim. Então o cara não precisa assim ficar brabo, ficar cobrando, né? E ele sabe, vai chegar aqui na minha vila, né, mês de tal, né? Dia tal eles vão fazer, tá agendado, eles vão vir aqui. Então, se tiver esse cronograma, cara, tanto pra o rural quanto pro urbano, eu acho que resolvia muitos problemas. Sim. E outra questão, cara, assim, importante é fazer coisas de qualidade, né? Igual você só largar o piche em cima, não adianta, né, nas brotas. Eu vou correr pelo menos umas 2 vezes por semana pras brotas. Esses tempos agora largaram lá, passando a pedra, subida da pedra, largaram lá um piche com pedrinha e tudo mais. Beleza, ficou bonito, ficou legal.
choveu, levou. Se você passar lá, às vezes o pessoal pode... o Kleber concorreu, ele tá falando porque ele... Não, cara. Tá fazendo dele. Porque ele tá fazendo dele, ou ele tá chateado. Não, é como um munícipe mesmo, cara. Sim. Se você passar lá, tem buraco hoje, né? Tá lá a buraqueira, quem quiser ir hoje, quem quiser ir amanhã, passa lá. Não, e a que vai Avenida tá lá. Nossa Senhora das Brotas? Tem bastante coisas assim complicadas, né? Nossa. Que a gente não... Como é que diz? A gente tem uma outra visão, né? A gente não faria daquele jeito, ou a Sim. gente faria um pouco melhor. Igual a avenida que você falou ali, foi gastado praticamente 600 mil, né? E assim, a melhoria principal que você vê é a questão do escoamento das águas, que não tinha escoamento das águas, né? E a calçada que foi feita, que não tinha também, né? Que também não ficou uma calçada de alta qualidade. Teve gente que já falou pra mim assim, cara, mas você acha que era melhor não ter? Eu falo, não, eu acho que é bom ter. Só que assim, demorou tanto tempo pra fazer, cara, então tem que fazer algo de qualidade, né? Demorou tanto tempo, ficou xoxo. Demorou tanto tempo pra fazer, tem que fazer algo de qualidade. É. Tem que fazer algo bom. Não algo que estoure fácil, né? Algo que não dure, né? Esse dia tava rolando aí na internet as fotos do asfalto já trincando, né? Na verdade não foi feito asfalto, né? Foi raspado e depois foi largado uma mantinha de 2, 3 centímetros de picho por cima. Cara, isso é óbvio que ia acontecer. Ali tem fluxo de caminhão muito grande, né? Sim. Então assim, tinha que ter sido feita uma base legal, né? Não sei se vocês pegaram uma época, Ponta Grossa tava arrumando a avenida deles lá. A avenida da chegada lá mesmo, chega em Ponta Grossa. Na época eu tava indo pra faculdade, eu passava direto. Vocês viram que tava arrumando e tinha umas valas, né? Aquilo lá é asfalto de qualidade, né? É um asfalto que você faz desde a base até chegar em cima. Então aquilo lá se passa em Ponta Grossa, você não vê nada estourando, né? Uhum. É mais caro? Sim, é mais caro, mas assim, é um negócio de qualidade, né? É um aquilo, negócio de qualidade. você ganha o que você paga. Sim, Né? sim, é um negócio de qualidade. É. Daí também é outra coisa que o pessoal queixa, mas a verba só veio 600. Cara, então pedisse mais, né? Peça mais, ou peça para 2 deputados fazerem a emenda ali, né? Ou então não usasse a verba para ali, usasse a verba... Eu sei que a verba veio direcionada para arrumar a Avenida Nossa Senhora das Brotas, né? Mas a gente não faça em outro lugar. Por que não fez na minha rua? Porque veio direcionada. Mas então pedisse para deputada direcionar para outro local e pedisse uma verba maior para fazer ali, que desse para fazer um asfalto com base, né? Então ia ficar um asfalto legal. Minha opinião, né? Minha opinião. Então eu acho que ficaria um negócio bem mais bacana. A única coisa que eu não fiquei feliz, eu fiquei triste, foi que o homem não veio. O homem não veio. E eu queria que ele tivesse que passar lá pelas brotas, ele tivesse que passar de moto. Que cana. Ele tivesse que passar empinando moto. Eu tava com esse negócio aqui assim, eu queria muito ver essa cena. Não ia dar nada. Mas vai, ele vem ainda, né? Ele vem, não. Então, Henrique, esqueça o que nós falamos, não conserte nada, deixe exatamente do jeito que está perfeito. Está perfeito. Depois que ele vier, você vê o que você faz. Tranquilo? Mas cara, tá complicado. Eu não sei, eu mal saio de casa, então eu não sou muito parâmetro pra ver as coisas, mas por mim parece que sei lá, muito se falou, mas não foi feito nada. Mudou nada. O que eu posso dar uma opinião assim pra você? Como ex-candidato, vamos dizer assim, e também como munícipe, né, cara? Que eu acho que a gente tem que ser crítico, porque a gente paga imposto, né? Todo mundo paga imposto, então a gente tem que ser crítico e exigir serviços públicos de qualidade. Por mais que eu falo pra você, tem vezes que a gente tem que esperar menos do poder público e fazer, o poder público também, né, por tem lei, que fazer, ele é obrigado a fazer. Então, o que eu acredito hoje quando o pessoal vem perguntar pra mim também, isso fica muito no restrito, né? Mas a gente tá conversando aberto aqui. Hoje, a minha opinião é muito marketing e pouca ação. O marketing tá legal, né? Como o marketing foi bem feito na campanha. Ótimo. Mas assim, a ação ela não casa com o marketing, né? Sim. E também outra questão, assim, que aconteceu logo no começo, no mandato dessa gestão, o pessoal pregou como slogan gestão nova que renova, né? A gente teve 7 diretores repetidos, né? 7 diretores da gestão do Zé Carlos. Então, 7 pessoas que já eram da gestão antiga entrou na gestão atual. 3 secretários também
3 secretários que eram da gestão do Zé Carlos também vieram para a gestão atual. Não tenho nada contra as pessoas, inclusive alguns são meus amigos, mas assim, quando você prega Quando aquilo... você fala renovação, Exatamente. Quando você você fala mudança, você espera que tenha alguma mudança. Renovação e mudança. Então, assim, isso a gente não viu de arranque. Então, isso dá, assim, uma sensação... puta, será se era isso mesmo? Será se estava certo, né? Então... Isso é muito complicado. Outra coisa que a gente não tem hoje em Piraí um secretário de Indústria e Comércio, né? Então, assim, é uma coisa que a gente também deveria ter, cara, pra poder, propriamente junto com a associação comercial, né, buscar coisas melhores pra cidade, buscar ali uma revitalização da nossa avenida, que faz tempo que ela precisa, né? Nossa avenida precisa ser readequada. Tentar trazer novas empresas também pra Piraí, né? A gente falou muito em campanha e teve bastante gente que dava risada, piada, não sei o que. A gente falou que a gente queria trazer 20 pequenas e médias empresas para Piraí do Sul. Nunca falei grandes, né? Sempre falei pequenas e médias. Isso era possível, cara. Pequena e média, eu tô falando com empresa com 5 funcionários, mas que ela vai ficar grande se você der estrutura para ela, né? Sim. Então a gente precisa ter política. Hoje a gente não tem uma política para atrair empresa, né? A gente não tem um distrito industrial. Foi muito comentado isso por todo mundo na época de campanha. A gente não tem um distrito industrial legal, né? A área ali que foi comprada em 2013, do lado do trevo ali de Nossa Senhora das Brotas, ela é uma área que tem problema ambiental, então ela não pode ser utilizada totalmente, né? E do seminário aqui também é um lugar complicado, é um lugar que se passa por dentro da cidade. E então, assim, a gente precisa primeiro ter política e ter lugar, cara. Porque se a gente não tiver lugar para trazer as empresas não vêm. Chegou, né, Castro, vou dar exemplos de lugares assim próximos, né? Castro, né, tem distrito industrial e tem lugar para ceder. Ponta Grossa tem distrito industrial e lugar para ceder. Ah, tá, Ponta Grossa não é fora da nossa realidade, então beleza. Ventania tem distrito industrial próprio, lugar para ceder. Jaguaraíva tem lugar próprio, lugar para ceder. Então, se o cara chegar aqui hoje, você chegou pra mim, Gustavo chegou pra mim, Kleber, eu quero implantar uma empresa. Eu não tenho terreno pra dar pra ele, cara. Não tenho um distrito industrial pra mostrar pra ele. Daí fica naquela conversa, naquela promessa, né? Gustavo sai daqui e vai em Castro. Moacir, eu preciso, tem um distrito industrial pra te mostrar. Leva o cara lá, mostra o distrito industrial. Tá aqui o terreno, qual que você quer? Onde você acha que o cara vai, né? Então assim, tem que ter, cara, essas políticas para atrair empresas e eu sempre bati nessa tecla. Ótimo você vir grande empresa, ótimo mesmo. Mas assim, eu acho que a gente tem que começar pela base. Então, pequena e média para depois a gente chegar na grande, sabe? Sim. E hoje a gente não tem estrutura nem para pequena e nem para média. Outra coisa que a gente tem grande problema que é a nossa demanda de energia elétrica. Vocês sabem, vocês passam por ali, nossa subestação é desse tamanho. A subestação da Copel. Então, se você colocar uma empresa grande que ela não tem uma subestação dela, ela não seja autossuficiente em energia, a hora que ela ligar uma máquina, cai a luz na nossa casa. Ela já cai normal com trovão, né? Quando começa a trovejar, ela cai. Caiu hoje às 4 da manhã, ficou até às 10. Cai. Então, imagine se vier uma grande empresa. E outra coisa que a gente tá, assim, também sem, cara, até hoje, era secretário Emerson, era secretário de Agricultura em Piraí do Sul. E a gente tá desde março, se não me engano, ou abril, que o Emerson saiu, a gente tá sem secretário de Agricultura. Piraí é uma cidade extremamente do agro, né? 62% a 70%, tem alguns sites que dizem 62%, alguns dizem 65%, alguns 70%, então vamos dizer de 62% a 70% do nosso PIB é da agricultura. E a gente não tem um secretário de Agricultura fixo, né? A gente tem um secretário de Agricultura interino. Isso também é outra coisa que é importantíssimo a gente ter, pra gente poder ter políticas públicas voltadas para ajudar pequeno, médio e grande agricultor, né? Porque senão o negócio não vai. E a demanda, cara, do pequeno, médio e grande, elas são diferentes, né? O pequeno tem uma demanda, o médio tem outra, o grande tem outra. Sim. Então a gente tem que ter políticas para atender os três, porque os três são importantes para o município, né? Se a gente não der qualidade para os caras, não der uma estrada boa, não der estrutura para eles... isso prejudica a produção e quem perde, na verdade, são eles e são os municípios, porque o município perde a arrecadação de imposto, né? Mas pelo menos o nosso digníssimo prefeito foi aprender o que fazer em Dubai. Então. O Pedro vai sair do programa. Cara, eu tenho uma sensação com Piraí
que aqui é o lugar onde as pessoas, onde tipo nada pode crescer. Fica estagnado, cara. Fica muito mais estagnado. do mesmo, desde, sei lá, 2001. Sim, e tipo, não é só questão de empresas, é questão de gente mesmo, tipo, Parece que as pessoas não se interessam, né, cara? as cidade pessoas tá não igual. se interessam, tipo, e daí quando vem alguém fazendo alguma coisa legal, as pessoas vão criticar, Vão. que nem você falou da festa, tipo, você foi tentar fazer um negócio legal, um negócio pra população, e os caras vão lá e começam a dar pitaco pra, digamos assim, você não brilhar, digamos assim. Mas, tipo, quando você tá tratando de uma cidade, não é um... Como que você vai ter competitividade, você vai querer que o outro caia, quando você não quer ter ninguém pra competir? Sim. Entendeu? Tipo, como que você vai ter essa briga saudável, tá ok? Como que você vai ter essa disputa? Como você vai ter o livre mercado se você não tem gente? Tipo, aqui é tipo aquela parábola, né, onde você joga semente no solo pedregoso, não nasce nada. Porque é assim que é Piraí. E é assim que Piraí é visto. Piraí, tipo, eu fazia cursinho em Castro, os cara ficavam zoando piraense de índio. Ficava, tipo, os cara andam de canoa, os cara vão pros lugares de cipó. Mas Os cara brincam de... Como é que é? Por isso que tem evasão, cara. A turmada tá tudo querendo ir embora. Sim, Piraí é um lugar que as pessoas não querem morar em Piraí. As pessoas querem ir embora de Piraí. Todo mundo um dia já pensou nisso. hein? Todo Embora. mundo um dia já pensou, eu penso. Mas é que assim, Matheus, uma cidade só cresce, cara, se ela tiver hoje, né? Ela tem que ter indústria, cara. Ela tem que Sim. ter geração de emprego. Sim. Vamos dizer indústria, geração de emprego. Se uma cidade não tiver geração de emprego, ela não cresce. E uma cidade, ela tem que ter educação também, né, cara? Sim. Que educação, ela anda junto. Então você tem que ter educação, ou polos de educação, vamos dizer, bons na cidade. E você tem que ter, cara, políticas para geração de emprego, para atrair indústria. Que eu falei para você, tudo ele gira em cima de atrair indústria. Essa é a minha opinião. Se você não começar a atrair indústrias para você gerar riqueza, gerar renda aqui dentro de Piraí, a pessoa não fica aqui. Poder aquisitivo, cara. A nossa renda hoje, de Piraí do Sul, ela não é uma renda ruim falando no geral. Só que muitos ganham, poucos ganham muito, e vamos dizer, e o restante ganha pouco. Então ele tem uma concentração de renda. É muito preso na agricultura, pode ser? Também, mas assim, como é que eu posso dizer pra você? A agricultura, ela emprega muita gente, cara. A agricultura emprega muita gente aqui em Piraí, mas assim, eu acho que a gente tem na agricultura, a gente só mexe com produtos brutos. A gente tem o produto inicial, então a gente não tem o processamento. Então a gente tem morango aqui, vamos dar um exemplo do morango, sair um pouco da soja e do milho, que são grandes culturas. A gente tem morango aqui fantástico, os caras vieram do norte do Paraná porque o clima é bom, né? E assim, eles vendem o morango in natura. Então se a gente conseguisse ajudar esses caras em nível público, eu falo, a você processar um morango e gerar uma geleia, você gerar um suco de morango. Então você começa a agregar valor. Você vender um morango in natura é um valor, você vender o suco e a geleia é outro, né? Isso sem se falar em inúmeras outras coisas, né? Questão de frango, a questão do próprio boi, então a gente tem que começar a agregar valor. A questão da agricultura hoje, aqui em Piraí, ela é muito boa, ela vai de vento em polpa. O pessoal é muito bom, o pessoal é muito trabalhador. Então a questão é só conseguir agregar valor, né? Mas assim, eu acredito que falta, tirando a agricultura, a gente não tem outras áreas pra gente abranger. Então a gente investir nos dois, né? E sim, e a gente tipo, deixa nossos jovens hoje, se formaram, você não tem onde ir, cara, você não tem onde ir aqui. Então eu vou pra Ponta Grossa, ou eu vou pra Curitiba, ou eu vou trabalhar em outro lugar. Então a gente precisa atrair novas empresas, igual eu falei pra vocês, pequenas e médias a princípio, que você atraindo as pequenas e médias, as grandes vêm depois. Então você começou a atrair empresas, começa a gerar mais dinheiro. O comércio começa a crescer. É tudo uma engrenagem. O comércio começa a crescer, você começa a sobrar dinheiro para você fazer mais uma coisa ali. Então você começa a fazer uma construção ali. Alguma pessoa vê, eu vou começar um negócio. A pessoa começa um negócio, meu filho não vai embora, eu vou abrir alguma coisa para ele tocar aqui.
Então, assim, começou a girar dinheiro, a cidade começa a crescer. Só que girar dinheiro, ele só gera se você atrair mais empregos, né? Outro dado, assim, bem importante, o último dado do CAGED, que faz a gestão, lá, me esqueci a sigla, mas ele faz a gestão dos dados de emprego. Piraí do Sul, até junho do ano passado, diminuiu 13 empregos, né? Então, Piraí do Sul tem um saldo acumulado do ano, tinha até junho ou julho, que ele não é tão atual, mas tinha menos 13. Então, em vez da gente crescer, a gente tá diminuindo, né? Então, isso que tem que ter políticas, cara, pra você conseguir atrair esses caras, pra você conseguir conversar. O Matheus falou do prefeito tá em Dubai. Cara, eu não acho errado a pessoa ir mostrar teu município. Só que assim, o que eu acho errado é a gente não tem hoje na questão industrial e o que a gente mostrar. Porque a gente não tem um distrito industrial, né? Iguaçu. A gente não tem um distrito, que é terreno particular, né? Iguaçu é dela. Fiat. Também é dela, né? A gente não tem algo público. Então, assim, cara, a gente, igual eu falei pra você, dou o mesmo exemplo novamente. Se chegar um cara e falar qual estrutura você me dá, Piraí do Sul, e qual estrutura você me dá, Casco, Carambi ou Ponta Grossa, a estrutura de Casco, Carambi e Ponta Grossa, hoje ela é muito mais preparada que a nossa. Culpa da atual gestão? Não, isso é culpa de gestões que vêm lá de trás, que os caras não foram preparados. Os caras não foram preparando o terreno pra nós ter estrutura. Nós não temos por culpa de gestões anteriores, né? Igual você falou, 2001. Às vezes vem mais de longe, né? Tem, na verdade. Vem mais, às vezes vem mais de longe, cara. Eu me conheço por gente, vamos dizer assim, né? Eu sou de 86. Mas ali, a partir de 2000, ali que a gente começa a entender as coisas um pouco melhor, né? Então, tava saindo pra entrar no ensino médio e tudo mais, então começa a perceber um pouco. E a gente, assim, até as crianças, eu vejo isso com o Cauã, com o meu piá. Ele não tem nenhum ano e eles, cara, são muito espertos. Então a geração de vocês vem sendo mais esperta que a nossa. A nossa era mais bobinha, então a gente demorava pra entender mais alguma coisa. Hoje a de vocês não. Então desde que eu conheço, então vamos pegar 2000. De 2000 pra cá, cara, a gente não vê que nada foi feito. Aquilo que vocês falaram, a cidade ficou no marasmo porque nada foi feito. Então assim, só que a função de quem tá hoje é arrumar isso, né? A função de quem tá começar a preparar esse terreno, né? Começar a plantar sementes que elas não vão ser colhidas agora, que as coisas não vão mudar da noite pro dia, né? Mas tem que começar uma política diferente para ela mudar, pra cidade diferenciar pra frente. Vamos ter uma base pro futuro pra gente tocar. Exatamente. Sim. E... É complicado, cara. O Adriano Bueno perguntou aqui, concordo, tem que trazer novas empresas, mas alguém tem que ir atrás dessas novas empresas. É isso que a gente tava falando. Quando a gente o cara tem que ir atrás, né? É isso que eu não tô vendo nessa gestão. Eu não vejo nada. A gente tinha que ter um cara que fosse atrás, porque dá pra fazer essas coisas. O secretário, talvez? O secretário que nós não temos na indústria de comércio, né? Sim. Mas assim, cara, eu acho que o ir atrás é importante, né? Igual o Adriano falou. Mas assim, eu acho que primeiro você tem que preparar a cidade pra depois você ir atrás, né? Então assim, vamos supor, eu usaria o primeiro ano pra ajeitar a cidade, comprar uma área com distrito industrial ou arrumar os que a gente já tem, né? Então pelo menos a gente ter uma coisa pra oferecer pra ir atrás. Claro, e já tava indo atrás, mas assim, sem você oferecer muita coisa, eu acho difícil o cara vir, né? Porque hoje essas empresas vêm, mas eles querem o terreno, eles querem isenção de imposto. Então tem coisas que você tem que negociar. Claro, eu vou te dar o terreno, vou te dar a isenção de imposto, mas eu quero que você gere X empregos pra mim em 6 meses e Y em 1 ano. Então, beleza. Você dá o terreno pro cara, a título de comodato. Eu acho que você não pode nem dar um terreno fixo pro cara, a título de comodato. Então, porque se a empresa não se manter ali, ela quebrar, o terreno volta pro município. Então lá, dá, sei lá, 20 anos. Se a empresa não se quebrar em 20 anos, a empresa se manter, cara, a gente torce pra que isso aconteça. O terreno é dela. Mas se em 5 anos ela não aguentar, ela tiver que ir embora, o terreno não fica com ela, né? O terreno volta pro município doar pra uma outra empresa. Então, tem que ter esses mecanismos. Eu acho que a gente tem que preparar a cidade e indo correr atrás. Porque hoje a maioria do pessoal, quando você vai correr atrás, eles querem alguma coisa em troca. Então você tem que oferecer alguma coisa em troca, mas tem que pedir também. Então eu quero que você, vou te dar o meu terreno, vou te dar a isenção de imposto aqui, mas quero que você gere pra mim 100 empregos em 1 ano, né? 100 empregos hoje em Piraí ia fazer um boom, né? Ia dar muita diferença. Então é isso, porque tirando isso, a gente vai ficar à mercê, cara, de empresa particular. O cara quis vir, né?
Ah, tá, Piraí tá bem localizado, eu vou ali, tá no entroncamento, é legal, isso é uma coisa que a gente tem que usar bastante, né? A gente tá no entroncamento, perto de São Paulo, perto de Curitiba, perto pra ir pro norte do estado. Então você tem que usar. Mas vem um cara aqui, né? O cara chega, eu vou colocar minha empresa aqui em Piraí porque ela tá estrategicamente localizada. Mas aí o cara vai comprar o terreno do bolso dele, vai montar do bolso dele. Só que tem empresas que não querem isso, elas querem que você doe, que você dê uma estrutura, né? E tá precisando, né? Tá, Precisando muito. Tá, se você não, cara, se você não preparar a cidade, ela não acontece, ela não cresce, né? Você tem que preparar, igual eu falei pra vocês, isso não é um problema da gestão de agora, minha opinião, isso já vem de 2000, que eu me conheço por gente de 2000, do anos 2000 Sim. pra cá, né? Pode vir de mais, mas não vamos falar do que a gente não tem conhecimento. Então, de 2000 pra cá vem. Então, a função de quem tá agora é começar a mudar esse estralo, né? Tanto o slogan, né, que o pessoal usou, que era gestão nova que renova, realmente tem que implantar esse slogan, né, com força mesmo. Sim. Vamos renovar mesmo, vamos mudar, vamos fazer um jeito diferente de política, não vamos deixar como tava, né, cara? Igual eu falei pra vocês no começo, a minha opinião hoje é que tá muito marketing e pouca ação, né? Pode ter gente que pensa diferente, respeita a opinião de cada um, de quem fala, como eu respeitei, não bate boca na campanha, né? Eu acho que a gente tá numa democracia, a gente tem que respeitar, mas essa é a minha opinião, né? Mas como que você sempre teve esse gosto por política? Como Uma tipo, na inspiração. escola você participava dos debates, assim? Colorados, né? Você... Não, assim, Matheus, na escola não, cara. Eu sempre, assim, como é que pode dizer pra você? Em time de futebol, cara, nos negócios de atletismo, eu sempre tava ali como líder, vamos dizer Liderança assim, junto ali, com a galera. né? Mas assim, nunca tive envolvido em grêmio estudantil, esses negócios, assim, não, sabe? E eu sempre gostei de política, sempre acompanhava nos bastidores. Tem o tio Fernando que mora lá em Telêmaco, o tio gostava pra caramba, a gente ficava ali nas apuração, acompanhando no celular, quando tinha o celular, antes não tinha, né? Ou escutando na rádio quando não tinha nada. No computador, acompanhando, assim, eu gostava, mas era mais nos bastidores, cara. E daí, assim, e sempre pensava, cara, penso até hoje que você tem que entrar na política pra você fazer diferente, cara, e você melhorar efetivamente a vida das pessoas. Eu acho que você tem que melhorar a vida das pessoas. Principalmente você tem que começar com quem mais necessita. Então, se você começar melhorando as vidas das pessoas lá de baixo, você vai afetar e melhorar a vida das pessoas que tá mais em cima. Que isso é proporcional. Quem tá mais em cima tem menos dependência do poder público do que quem tá mais embaixo, né? Então, cara, eu sempre tive isso comigo. Se eu for entrar, eu vou entrar pra ajudar, né? Pra melhorar a vida das pessoas. E melhorando a vida das pessoas é com políticas públicas. Não só que a gente tava falando aqui para atrair empresa, claro, isso é importante, que você muda drasticamente uma cidade e muda a vida das pessoas. Sim. Mas você também fazer política social adequada, você fazer aquela verba chegar na pessoa que realmente precisa lá na ponta, né? A gente tá passando por um momento assim de inflação altíssima, de miséria de novo no país, né? Estima-se hoje que 20 milhões de pessoas passam fome, né? Não passam fome no Brasil. É muita gente, cara, que passa fome. Muita gente mesmo. 20 milhões é muita gente. E tem gente aqui em Piraí. Cara, que a gente sabe que passa fome, né? Que vem pedir ajuda, que a gente faz o que pode, né? Igual eu falo, a Adriane mesmo comenta muito isso, a minha esposa comigo. A gente não precisa ter um mandato pra ajudar as pessoas. E realmente a gente não precisa, né? A gente pode fazer o bem pra qualquer pessoa. Às vezes você pode não ter nada pra oferecer pra essa pessoa, mas um conhecimento que você passe ali pra pessoa, você vai ajudar ela. E outra questão, cara, é você ajudar a pessoa mesmo, às vezes, com alimento que ela precise, né? Então, é política de assistência social, cara, pra chegar certo na ponta, pra você começar a fazer também essa pessoa que tá na base melhorar a sua vida, né? Que essa pessoa tá na base lá, passando por necessidade, ela começou a melhorar a sua vida, isso é uma roda também, ela vai começar a comprar mais, ela vai ter um emprego, então ela vai querer construir uma casa, ou ela vai querer arrumar a sua casa, então tudo é uma consequência. E cara, sempre foi pensando nisso, na verdade, sabe? Vou entrar na política, não vou entrar e uns 3 anos atrás, acredito que uns 3 anos atrás, 4 agora, chegou o convite, viu? Vamos sair, candidato a vereador.
Daí cara, eu sempre não tenho nada contra nenhum vereador. Tenho amigos aqui, tenho amigos fora que são vereador. Não tenho nada contra vereador, tem até amigo que é. Tem até amigo que é. Tem até amigo que é. Mas assim, eu falei, puta, como vereador eu não vou conseguir fazer o que eu tenho de ideia, né? O que eu acho. Porque assim, o vereador, ele fiscaliza o executivo e ele faz leis. Essa é a função do vereador. E falei, cara, eu não vou sair candidato a vereador, ou não vou me envolver, né? Uhum. E foi, cara, assim, daí uns 2 anos pra cá, chegou uma conversa mais firme, assim, e chegaram com uma pesquisa pra mim. Viu, a gente fez uma pesquisa aqui pra em quem você votaria pra prefeito, e tinha lá os candidatos normais, os que a gente já conhece, e falava lá pra pessoa, e um nome aí que você pode falar, um nome espontâneo, uma pesquisa espontânea. E meu nome apareceu nessa pesquisa e o pessoal veio convidar. Daí, falei, putz, será? E conversei, primeira coisa eu fui conversar com a Adriane, depois eu fui conversar com meu pai, com a minha mãe, né? Falei, putz, e agora? Saio, não saio? O que faço? Eu disse que eu tava bem bipolar, eu queria com força, depois eu já não queria. Então, até definir, ano passado, né, cheguei e falei pra Adriane, falei, viu, tá apertando, que vou, não vou. Ela, viu, faça o que é tua vontade, eu te apoio e vamos junto. A mãe e o pai falaram a mesma coisa. Então eu falei, vou colocar a cara. Eu sei que sem dinheiro, né, realmente a gente saiu sem dinheiro, eu digo, não o dinheiro sujo, aquele dinheiro pra você fazer a campanha mesmo, né? A gente tinha muito pouca verba. Então, assim, o pessoal viu o pessoal observou durante a campanha uma disparidade bem grande, porque era recurso, né, cara? Teu próprio Alcimar falou um dia, se você tivesse um pouquinho mais de grana pra você incrementar a tua campanha na última semana, ia dar um pouco mais de resultado. Teu pai tinha trabalhado em algumas campanhas, a gente sabe, né, de algumas coisas que dava pra fazer diferente. E depois também a gente sentou, a gente viu algumas coisas que a gente fez errado, algumas coisas que a gente acertou. Mas assim, era o que dava pra fazer, cara. E eu precisava, Kleber, assim, no meu íntimo, eu precisava ver qual era, cara. Sabe? Tinha gente que chegava às vezes e falava pra mim, você não vai pegar 500 votos. O outro chegava e falava, você vai estourar de voto, sabe? E daí você ficava com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Será se vou? Será se não vou? Será se sou forte, igual aquele cara falou? Será se eu sou fraco, igual aquele falou? Então, assim, foi uma experiência única, cara. Eu acho, assim, que a gente passou por lugares, assim, legais, vi coisas, assim, eu ando bastante, mas vi coisas, assim, que eu não via. Tem coisas, assim, que a gente acha que não existe, né? E existe em Piraí. Igual eu falei pra você, tem gente, às vezes, que acha que a gente comenta, tem pessoas passando fome, tem pessoas que não acreditam, né? Tem pessoas, assim, ajudando muitas pessoas. Piraí é uma cidade muito boa. Tem pessoas ajudando muitos animais, que é outra causa, assim, bem defendida aqui, né? Tem muita pessoa, cara, assim, extremamente humilde, cara, que ela tá ali com 30, 40 cachorros, cara. Ela tá ajudando. Isso é um trabalho humanitário enorme, né? E tem pessoas ali que também tem pouca coisa. Pessoa que tem 30, 40. Pior que cara, todos os cachorros de lá da casa da rua. Parece lá em casa. Daí vai fazer o que com o cachorro? Vai cuidar do cachorro, né? Principalmente eu, que nem gosto de bicho. Peço o pai, não vai ter jeito, não vai ter ficar. Jeito. E tem muitas pessoas cuidando de pessoas, cara. Tem pessoas, às vezes, que não tem, ela tem ali o dela contado pra ela comer, mas ela tira um pacote de arroz ali e ajuda outra pessoa, sabe? Então, assim, Piraí é uma cidade muito boa nisso. Então, eu acho que isso também, cara, você tem que, assim, eu entrei muito por causa disso. Eu acho que a gente tem que ajudar a cidade, mas ajudar as pessoas a melhorarem de vida, sabe? Mas, cara, você trabalha na CIPS, pelo que você tá falando, a CIPS faz bastante coisa. Já não bastava isso? O que fez você pensar, nossa, eu preciso fazer mais? Então, eu escutei isso lá em casa, sabe? Viu, você não precisa disputar a eleição pra você ajudar os outros. Eu escutei bem assim, sabe? A Adriane falou pra mim, porque a Adriane ela não é muito entusiasta dessa ideia, sabe? Ela não é muito fã, né, da ideia de eu estar envolvido, de eu me envolver e de eu estar envolvido eu não quero ser prefeito. Na política, é mais ou menos por aí. Mas ela apoia, mas ela não gosta muito da ideia, sabe? Não é praticante. Isso, exatamente. Então eu escutei isso também, viu? Mas você não precisa. Só que assim, cara, tem coisas que eu acho que eu não consigo fazer
eu, Kleber, só, eu também não consigo fazer eu só presidente da associação comercial. Porque a gente tem coisas que é limitadas pra gente ir, né? A gente não consegue ir muito longe. Principalmente ter recurso, né, cara? Um recurso aí numa cidade. A gente se falava ano passado, na lua do ano passado, de Pireia, desse ano eu não vi ainda. Mas em 86, né, se não me engano, 86 milhões. Então é muito dinheiro que, se você bem administrado, você souber dividir, você aplicar ele certo, você vai conseguir mudar realmente a vida das pessoas, né? E outra coisa é você correr atrás, né, cara? Correr atrás, bater lá na porta do governador, bater na porta do presidente, bater na porta dos deputados. Não digo só dos deputados que são da tua base, né? Dos deputados que te ajudam. Mas os deputados que foram bem votados aqui em Piraí, cara. A gente fez um trabalho desse pela associação. A gente listou os 10 deputados estaduais e federais mais bem votados de Piraí do Sul. E a gente mandou ofício, né? Pedindo pra esse pessoal ajudar durante a pandemia e pós a pandemia mandar verba, sabe? Ajudar o município. A gente recebeu 2 respostas só, da Mabel e do Aliel. O restante a gente mandou pra 20, mas 18 não respondeu. Uma coisa dessa não faz você pensar, tipo... Eu preciso fazer isso? Você não faz você pensar, tipo, nossa, é muito trabalho, enquanto eu posso fazer, tipo... Essa coisa pequena que eu tô fazendo vai significar talvez mais na vida do que eu tentar traçar essa trajetória pra talvez um dia eu fazer algo grande. Entendi. Será que eu não... Então, de vez em quando eu penso nisso também, igual eu falei pra você, de vez em quando tem aquele dia bipolar, sabe? Eu falo, putz, será que compensa continuar fazendo isso? Será se é melhor não ir pelo caminho B e o que faz você? Em vez de ir pelo caminho A? O que faz você? Cara, eu acho que é o jeito errado, sabe? E isso um pouco, acho que tá no íntimo da gente, já vem lá, né? Já vem com a gente quando a gente nasce, né? Porque eu olho assim o jeito que tá sendo feito política hoje, né? Em nível municipal, vamos falar, né? Não em nível estadual e federal, que também na minha ótica não é um jeito tão legal. Mas assim, eu acho que o jeito que tá sendo feito política hoje não é legal, cara. E acho que o pessoal realmente, as pessoas não estão se importando. Quem tá no poder não tá se importando realmente com as pessoas, sabe? Em melhorar a vida das pessoas, né? Em fazer coisas que melhoram a vida das pessoas. Pra realmente mudar a cidade e mudar as pessoas. Então isso me motiva sempre, sabe? A querer ajudar as pessoas a melhorarem. Mas o fato de você vai lá, concorre e ganha uma pessoa que continua fazendo o que sem ofensa, que continua fazendo o que a anterior fazia, que é pouca coisa ou basicamente nada. Então, isso não frustra você, não deixa você, tipo... Deixa, cara. Eu fico triste porque, igual eu falei pra você... Tipo, eu vou fazer todo esse trabalho e no final as pessoas não vão votar em mim, tipo... Eu fico assim. Pode acontecer, cara. Assim, algumas coisas, Matheus, que... Durante a campanha o pessoal falava pra gente. A gente andou muito no Pireia inteiro, né? Sim. Eu e o Rafael. E alguns lugares, se não me engano, a gente não conseguiu ir em 2 ou 3 bairros. Assim, porque a chuva da penúltima semana ou última semana nos estrovou. Uhum. Mas assim, o que eu falava pras meninas, cara, e que estavam trabalhando pra nós, e pro pessoal que tava mais junto, eu falava, cara, não esquenta a cabeça. Nós não temos dinheiro, né? A nossa função é pedir voto e explicar nossas ideias. Quem vai decidir não vai ser a gente, né? Realmente é uma coisa, assim, vamos dizer assim, complicada, porque é uma das primeiras coisas, assim, que eu fiz na minha vida que não depende de mim, né? O que depende de mim é o começo e o meio, o final não depende de mim, né? Uhum. Eu vou votar, né, em mim, mas depois a grande maioria, democraticamente falando, tem que votar também em você, né? Sim. Senão você não vai estar lá. É uma coisa complicada, cara, mas eu assim, igual eu falei pra vocês, tem dias assim que eu fico pensando se vale a pena, e tem dias que eu fico pensando, putz, será se não? Mas eu acho, cara, respondendo a tua pergunta agora, frustra a gente porque, assim, as pessoas entraram com uma ideia de fazer uma coisa totalmente diferente, igual você falou, né? E a princípio a gente não tá vendo. Eu torço realmente pra que aconteça, eu não sou contra a cidade, né? Eu torço para que isso aconteça. A gente ainda tem 3 anos e poucos de mandato. Igual eu falei pra você, tá muito no começo e tem coisas, cara, que independente de quem entrasse, se fosse diferente, vamos dizer assim, ia se bater em algumas coisas, porque é vícios que vêm de anos, né? Uhum. Então esses vícios precisam ser arrumados, na minha opinião, precisam ser ajeitados. Então isso é coisas que a pessoa, qualquer um que assumisse ia pagar por isso, né? Então, isso é coisa que no primeiro ano, cara, realmente é complicado. Você tá
ajeitando aquilo para você poder rodar. Eu entendo assim que o Henrique, por ser contador da prefeitura, ele sabia de muita coisa já. Então o Henrique estava uns 2 passos à frente de qualquer outra pessoa que ganhasse. Porque ele sabia como que estava todo o fluxo, né? Deve saber até hoje, né? Como que tá todo o fluxo como estava o fluxo de caixa, como está e como vai estar, né? Então, ele estava 2 passos à frente. Então tem algumas coisas, cara, que eu acho assim que não tem como realmente o cara mudar da noite pro dia. Mas tem detalhezinhos, cara, que eu acho que já devia ter sido mudado, sabe? Teve coisas assim que foram faladas que ia ser mudada imediatamente e não foi, né? Igual a gente deu o exemplo lá, a questão de repetir lá tantos secretários, repetir tantos diretores. Isso não foi combinado, vamos dizer assim, né? Com a população. Foi vendida outra coisa e foi comprado outra. Questão assim de mudanças no nosso hospital. Também tem coisa lá, inclusive não sou eu que tô falando, tá no plano de governo. Que ia ser aplicado rápido, ia ter um médico para emergências, né? A gente vê hoje que só tem um médico no hospital e esse médico, inclusive agora, infelizmente pela pandemia, tá atendendo Covid e tá atendendo o atendimento normal. Então assim, a gente recebe às vezes reclamação por mensagem de pessoas ali que estão ficando ali 2 horas, 3 horas na fila, sabe? A própria Adriane, esses tempos, ela passou mal à noite, né? Falei, é muito mal pra ir pra Ponta Grossa? Ela, não, vamos aqui. Foi lá, ela ficou acho que quase 1h30, 2 horas, né? Então assim, a gente sabe que o negócio não tá funcionando, né? Uma vez eu peguei uma infecção urinária. Eu tava mal. Fui lá às 13 horas, 1 da tarde. No Savê, eu fiquei da 1 da tarde até as 10 da noite tomando soro. Aí teve uma hora que acabou um soro. Daí eu, vou pra casa, já estou me sentindo bem. Já tomei o soro, vou pra casa. E me deram outro soro. Pra acabar, né, cara? É pra acabar, né, cara? Queriam te hidratar? Queriam me hidratar? Não. Mas tendo tudo isso em vista, diga uma frase que você quer deixar pro povo, não só piraense, mas pro povo brasileiro, que você acha importantíssimo para o futuro e principalmente para o futuro próximo. Cara, eu volto a frisar aquela frase que eu falei no final da nossa live. Eu não sei se eu vou parafrasear o Ayrton Senna igualzinho, mas é assim, seja você quem for, o nível que você tiver, né? Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do que você quer, que um dia, né, de algum jeito você vai chegar lá. Deus vai te ajudar e você vai chegar lá. A frase é dele, não é mais ou menos nesse ritmo, mas nesse tom que eu falei ela, mas ela é isso, cara. E as pessoas, eu acho que elas não podem desistir dos seus sonhos, sabe? Elas têm que lutar sempre atrás, que algum dia mesmo Deus vai dar uma força pra gente e de algum jeito a gente vai chegar lá. Isso eu tenho certeza, tenho fé, sou fruto disso, né? Comento muito com o pessoal, eu não nasci em berço de ouro, mas eu tive uma família muito cabeça de ouro, vamos dizer assim, né? Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó. Então o pessoal me ajudou muito a sempre ter em vista a gente ser humilde, ter muita fé em Deus, fazer as coisas certas, né, cara? Falar o que a gente acha correto, né? Hoje a gente tem que ter muito bom senso de vez em quando que a gente fala. Mas assim, o pessoal nunca desistir, cara, que um dia Deus vai dar um jeito e a gente chega lá. Alguma coisa? Não. É nóis. Mas é isso aí, cara. Tem que estar com a cabeça em cima. Se pensar positivo, eu acho que vai dar boa no futuro. Agora que, como nem você disse, o pessoal aí que nasceu de 2000 pra frente, tem a cabeça mais limpa, vai assumir o governo algum dia. Daí vai trazer um bom futuro pra gente. Se Deus quiser, a gente tem uma geração, né, nova, vindo, ideias novas, cabeças novas, cara. E acho que, e assim, tanto vocês quanto quem é mais novo é o futuro, né? Então, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, sim. Basicamente isso também, tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado, por ter entrado nessa e acho que é isso. Muito obrigado. Tamo junto, precisando. Tamo junto. Só chamar. Esse foi o primeiro Papo de Boteco. Terá mais domingo que vem. Se Deus quiser, vai ser com o Jefferson Rocha. Se ele não arranjar nada no lugar. Não furar de novo. E vamos lá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comparecimento e tchau. Até logo. Muito Até boa logo. noite. Volto Muito boa noite. Isso aí.
Tchau. All my life I've been searching for something, something never comes. Leads to nothing, nothing satisfies, but